Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Vocês estão me vendo aqui agasalhado, é porque ele trouxe um frio lá do Rio Grande do Sul. E aí eu tô aqui passando um frio danado, né? Mas eu esperava esse convidado há muito tempo. Infelizmente, a gente teve que desmarcar a outra data, justamente porque o Rio Grande do Sul ainda vive um momento crítico. O meu convidado, ele é graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia e Treinamento de Endurance. Ele também é graduado em Direito e em Publicidade. Ele é atleta e treinador de treino. Há mais de 15 anos ele está se dedicando às corridas, e somente há 6 anos ele se dedica à alta performance. Ele é do Rio Grande do Sul e tem várias conquistas em seu currículo, né? Como 3º lugar geral na Ultramaratona dos Perdidos, 4º lugar geral na La Mission Brasil 80K, 4º lugar geral no 104 da Monster Trail, 2º lugar geral na VK da Skyrunning, 1º lugar geral no 55 da base vertical Skyrunning, 2º lugar geral em Bombinhas 42 km. Uau! Cansei. Eu falei tudo isso para receber o meu grande amigo André Sieg. Seja bem-vindo ao Na Montanha Podcast. Eu que agradeço muito, mas muito obrigado mesmo. Como já te disse da outra vez, a gente sempre, quando se encontra, a gente sempre se diverte bastante e dá risada, né? A gente sempre falava, né? Pô, um dia a gente vai trocar uma ideia legal, a gente vai bater um papo e vai ser uma hora, um momento oportuno, né? Vai ser bacana. E eu acho que deu tudo certo aí por tudo que a gente passou lá no Rio Grande do Sul. A gente cancelou a primeira, não deu, né? E agora a gente tá aí para trovar afiado um pouco, como a gente fala. Legal. André, a gente sabe que vocês passaram por um momento muito complicado, ainda estão passando, né? Então, ter aqui você hoje é um motivo de muita alegria, né? Saber que, vamos dizer que boa parte do Rio Grande do Sul está conseguindo se restabelecer, né? Diante de um Brasil que tem um coração imenso, que abraçou aquela cidade como se... e, na verdade, nós somos um só. Né? Nós somos um único país, um único povo, e isso foi muito bonito de ver. Eu queria que você contasse para a gente, nesse momento, né? Esse é o episódio 94 do Na Montanha. Muito obrigado por fazer parte desses 100 episódios, que para mim é um grande marco, né? E para todos aqueles que acompanham o podcast. Conta um pouco para a gente como que está a situação neste momento, agora em julho de 2024, no Rio Grande do Sul. Agora, lá no Rio Grande do Sul, a gente... tudo dando certo, né? Recomeçando, né? A gente teve aí 2 meses bem difíceis, né? Esse evento climático que aconteceu lá no Sul foi bem forte, né? E, cara, desestruturou tudo, né? Não só, vamos dizer assim, fisicamente, né? Mas psicologicamente, assim, todo mundo, né? Não só na área do esporte, mas no âmbito geral. E... tudo está se encaminhando, assim, né? Tudo se encaminhando. Hoje recebi notícias também que a gente tem um centro de treinamento esportivo, que é o SET, que é um dos maiores centros que a gente tem lá, e estava fechado, porque estava abrigando muitas famílias, né? E aí recebi lá no grupo das assessorias de Porto Alegre que ele reabriu essa semana. Então, fiquei muito contente, assim, a gente na assessoria fez muita festa, porque é um local onde que todo mundo se encontra e não é só os atletas, e a comunidade toda, né? Porto Alegre toda vai para lá para fazer caminhada, para se divertir. E esse momento, mais do que nunca, é tão importante, né? A gente veio para cá para fazer prova e a gente se sente muito, muito contente com tudo que está acontecendo. Tudo que está sendo modificado, né? As pessoas, a ajuda que o Rio Grande do Sul recebeu quanto a isso. E cada vez mais, o dia está passando e a gente vem se estabelecendo. Acredito que até o final do ano aí a gente vai estar 100% em tudo isso. E é uma questão, né, André, que não mexe somente com a parte estrutural de comércio, casas, mexe com a parte familiar e também mental, né?
muito, porque eu, por exemplo, né? Eu moro numa região um pouco mais afastada onde foi afetada. Mas eu fui afetado indiretamente. Afetado por alunos, né? Alunas e alunos que tiveram, que foram atingidos pela enchente, por amigos, por parentes de amigos. Então, tudo isso afeta, né? Afeta porque a gente já tem uma rotina de pessoas, de vida, e essas coisas atrapalham, né? Atrapalharam todo mundo, né? Então, poxa, tu ia sair de casa, tu tinha uma rotina e tu não podia passar por tais ruas, porque as ruas eram alagadas. Quando começou a baixar as águas, foi meio estranho para mim, assim, porque foi depois de, acho que depois de uns 20 dias que eu fui fazer a minha primeira corrida. Eu fui dar um trote por ali e tal, sair no bairro, e sabe quando tu te desliga? Cara, eu simplesmente me desliguei e tô indo assim, quando eu entrei numa rua, tava tudo trancado, assim. E eu disse, pô, mas por que tá trancado aqui? Eu não tinha lembrado da situação. E aí, quando vê tudo trancado, alagado, marca d'água nas paredes, assim, nos prédios. E aí foi bem complicado. Eu lembro que eu voltei bem mais abalado do que eu tava antes, assim. Mas tá melhorando, cara, vem melhorando. Eu acredito que até o final do ano vai se estabelecer mesmo, assim. A gente já tá conseguindo retomar tudo. Mas foram 2 meses aí bem difíceis mesmo. Que sirva de aprendizado para os nossos governantes, né? Em todas as instâncias, para cuidar mais das pessoas, para investir mais em segurança, para investir em estrutura, porque a cada calamidade quem sofre é o povo e a gente está cansado de ver situações de desastre por muitos anos e muitas situações a gente sabe que tem como você amenizar e até evitar, né, André? E é o que eu sempre falo, né? O que a gente puder evitar e minimizar o estrago, isso tem que ser feito, né? A gente sabe que a nossa parte, a nossa política é muito complicada, a gente sabe que tem erros em todas as áreas, mas a gente precisa muito rever isso, né? Rever o que aconteceu, onde foi o erro. Ah, estourou o erro agora no governo atual, ok, faz parte, né? A gente sabe. Mas a gente tem que retroceder a fita, tem que voltar lá atrás e ver onde começou. E ponto final, e daqui para frente a gente tem que cuidar, né? Porque essa situação climática a gente sabe que não é de hoje que acontece, né? E acontece em todos os estados, em todos os cantos do mundo. Então, se a gente não der importância para isso, a consequência é muito grande, que é o que a gente viu agora acontecer no estado. Antes, lá em Porto Alegre, quando chovia, ficava assim, uns 4, 5 dias chovendo, já alagava as ruas, né? Já alagava um pouco. Tu passar para as ruas eram alagadas e tal, e aí tu fica pensando, poxa, teve tudo isso daí, por que não deram uma olhada antes, né? Mas, enfim, isso aí espero, sim, que agora os governantes olharam e perceberam a atual situação e a gente precisa que dê resultado, né? Legal. André, vamos mudar de assunto? Vamos. Vamos falar de uma parte que você manda muito bem. Eu já contei aqui que você tem 15 anos aí no seu currículo, 6 anos cuidando da alta performance aí. Me conta uma coisa, André. Rio Grande do Sul, tem gente que corre montanha e bem assim? Tu sabe que a gente até comentou um tanto antes, né? Antigamente, a gente via muito, né? Muitas provas grandes. E a gente, lá no Sul, a gente se inspira muito, né? Nos grandes atletas, né? Todo mundo se inspira, né? Então, a gente via a mulherada correndo, os caras correndo. E a gente via sempre esse eixo, né? Rio, São Paulo, Minas. Rio, São Paulo, Minas. E a gente nunca conseguia chegar numa alta performance a nível de... Porra, pode falar nome, não? Pode, claro, fica à a, vontade. a nível de tu chegar e conseguir competir, né? De igual para igual, né? E aos poucos isso foi mudando, né? A gente conseguiu lá no Rio Grande do Sul começar o Campeonato Gaúcho. Isso foi estruturando, a gente conseguiu com os atletas, com as assessorias. A gente foi organizando tudo e a gente estruturou o Campeonato Gaúcho. Se eu não me engano, até o início desse ano, antes do Campeonato Brasileiro, nós éramos o primeiro estado com o maior registro de atletas na CBET, de corrida de trilha e corrida de montanha. Nós éramos o primeiro, não sei como é que está agora, né? E a gente tinha muito isso, assim, a gente quer ir lá, a gente conversava, né, entre a gente, assim, poxa, cara, eu quero ir numa La Mission da vida e quero correr uns 50 km bem. Quero ficar lá na frente. Aí a gente fala para as gurias, né? Gurias, olha só, as gurias fizeram o tempo X, porra, vamos se encarnar um pouquinho, né? Vamos baixar a cabeça e vamos dar uma tenteada. E aí o tempo foi passando, e aí nos últimos 3 anos aí a gente está tendo, né? Não teve, a gente está tendo um boom muito grande dos atletas do Rio Grande do Sul. E eu fico muito contente com isso, porque
mostra, né, o quanto quando a gente quer, é o famoso quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E a gente tem muito isso, né? Um dos exemplos mais clássicos foi agora, né, a prova que a gente fez aqui em Tamonte. A gente teve, bem dizendo, um mês só para treinar, né? Porque liberaram os aeroportos, começou a voltar as coisas para a gente poder se organizar. E vamos fazer a prova, vamos tentar treinar o máximo que der. E foi muito bom, a gente conseguiu vir com apenas 3 gaúchos para cá. Por quê? Porque ainda assim tá complicado, né? Tu sai de Porto Alegre, tu tem que pegar ônibus, aí tu tem que ir para outra cidade, para Floripa, ou então tu tem que ir para Canoas para poder pegar avião. Cara, tá? Por enquanto ainda tá um caos, assim, tá meio tenso. Mas a gente está conseguindo, dentro do possível, fazer com que o Rio Grande do Sul veja que todos os estados podem performar, né? A gente está falando em performance, né? Todos os estados eles podem performar, desde que a gente consiga se organizar, se ajeitar de uma maneira legal e a gente consiga fazer isso de forma progressiva, né? E a gente vem fazendo, né? A gente vem ocupando um espaço que, ao meu ponto de vista, até uns 3 anos atrás, era um espaço que eu brinco que não tinha um espaço, não tinha uma posição gaúcha no meio do trail. E hoje eu vejo que a posição gaúcha do trail está muito bem posicionada. Hoje, quando a gente vai para alguma prova e a gente vê ali, é muito legal, porque daí tu olha na lista de inscritos, tu vê 3, 4 gaúchos na distância rainha da prova e tu vê que esse cara ou que essa mulher, ele vai correr, ele vai dar trabalho naquilo ali, né? E a performance é isso, né? A gente dá o nosso máximo e eu sempre brinco, né? Se a gente não vai ganhar, a gente precisa primeiro... Se a gente não ganhar, a gente tem que atrapalhar quem vai ganhar. Então, a gente tem que fazer o máximo de força possível. E aí a gente consegue. E aí o Rio Grande do Sul vem crescendo nesse aspecto, assim, em alto rendimento. E isso se dá muito pela força de todo mundo, né? Porque lá a gente tem visto muito o que o trail está se tornando agora, né? Que é a família. É todo mundo querendo correr junto, todo mundo querendo fazer com que o esporte cresça. E lá no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso. A gente abraça todo mundo e a gente toca para frente mesmo, entendeu? Para tentar chegar nas provas cada vez mais na ponta. Legal. Você comentou dessa prova que nós tivemos lá, em Terras Altas, né? Itamonte. E ali eu já conhecia, né? Quando a gente estava conversando ali com algumas pessoas sobre o start list, masculino e feminino, falaram, mas no 55 tem a Isadora. Eu falei, Isadora? Nossa, o nome é comum, mas eu não estou me recordando. E aí eu estava ali fazendo algumas entrevistas. Chega em primeiro lugar dos 55 quilômetros, Isadora, do Rio Grande do Sul. Você com uma performance brilhante também. E quem que era o terceiro componente dessa equipe? A Jaziele. Essa... Que já é conhecida, né? Essa já é fera. A Isadora, ela treina com o Jefferson Dias, lá no Rio Grande do Sul, na MXP. E a Isadora, ela vem de corrida de aventura, né? E aí ela seguido faz algumas, mas ela nunca fez nenhuma prova, como é que eu posso te dizer assim, nenhuma prova 100% focada no trail. Ela começou do ano passado para agora, e aí o Jefferson começou a treinar ela, e ela começou a pegar gosto do negócio. Cara, ele tá deslanchando, né? Ela fez Jaraguá, e aí, se não me engano, acho que foi a 2ª ou 3ª no 50 lá em Jaraguá. Gostou do negócio, picou ela, e a gente se falou, vamos ver se a gente consegue ir para lá para fazer Terras Altas, vamos. E foi. Aí foi bem interessante, assim, que no final, na chegada, eu acompanhei ela no final, né? Aí vindo assim, ela fazendo força pra caramba, e ela falou assim, Siegli, tá me doendo tudo, o pé, não sei o que, né? Eu disse, olha só, a situação é a seguinte, ó, parou de reclamar, eu falei pra ela, parou de reclamar. A gente já tá chegando, faltam mais 5, 6 quilômetros aqui, ó, não existe mais dor agora. É só chegar e vambora. E morde o beijo e vamos lá. E foi embora, cara, foi embora. Assim, ó, e eu já tinha conversado com o Jefferson, né? A gente troca muita figurinha lá. As duas assessorias nós temos um trail bem forte no Rio Grande do Sul e a gente troca muita figurinha. E eu e o Jefferson, a gente comentou da Isadora. A gente chegou a comentar, né? Porque lá em Jaraguá, a gente queria fazer um time gaúcho para competir em Jaraguá. Só que não deu porque tinha muitas provas, assim. A gente queria fazer um time, eu, o Jefferson, Isadora, Ivânia Rambo, né? A gente queria fazer um time legal para ir. Só que a gente não conseguiu pelas datas, assim. E aí, nós fomos para lá. E aí o Jefferson falou, cara, a Isadora vem crescendo muito, acredito que no ano que vem ela vai dar bastante trabalho e tal. E não é só para o ano que vem, né? Já está dando trabalho, né? E eu tenho certeza, assim, que ela vai ser um dos destaques, assim como a Jazzy assim como a Ivânia, né? A Fran Kekol também, né? Eu tenho certeza que ela, cara, vai dar bastante trabalho aí pro feminino nesses anos, no próximo ano, hein? E uma prova duríssima, né? Linda, mas duríssima, né? Tu tá louco, cara.
Não, como é que eu posso te dizer assim? Primeiro que largou a prova, foi muito engraçado. A gente se cumprimentou ali, todo mundo, Celinho, Silvestrinho e tal, aquela função toda, a gente se cumprimentou. Cara, quando largou o negócio, quando a gente saiu, assim, todo mundo se olhou e eu disse assim, não, os caras não vão fazer isso, cara. E saíram feito louco. Nós quase morremos. Todo mundo quase morreu no negócio. Mas, assim, prova muito dura. Eu esperava que fosse dura a prova. O que eu achei diferente aqui, que nunca tinha corrido aqui, foi o terreno, né? Eu tenho... as provas que eu tenho participado, eu gosto de prova, assim, travada, que é o meu perfil. Só que essa prova, ela teve... As 3 primeiras subidas dela foram muito duras. Foram praticamente 3 VKs, entendeu? Porra, no quilômetro 17, a gente já estava com 1.900. Caramba. Era muita paulada, né? Então, a força foi terrível, assim. Foi tenso o negócio. Mas, assim, uma prova linda, cara. Linda, fantástica. E, assim, ó, eu te digo que eu fiz bastante prova, mas essa aí foi uma prova que sofri bastante. Foi uma das que boto ali na listinha das sofridas ali. E além disso, eu sei porque esse pessoal aí acelerou lá na frente. Tinha um cheque bem rechonchudo, né? Isso aí foi uma das coisas que mais motivou, né? Porque, assim, o legal dessas provas, quando a gente vai, é que tem a lista dos inscritos. Eu acho bacana. E, ao mesmo tempo, para a gente correr lá na ponta, não ter a lista de inscritos deixa o negócio melhor ainda. Tu fica muito ansioso, fica nervoso, que tu não sabe. Daí, porra, o pessoal ia fazer lá, todo mundo ia se inscrever na prova. Aí aquele silêncio, né? Daí quando vê, vai ter premiação. Aí fica aquela doideira, né? Daí tu entrava no post para ver quem é que tinha curtido, aí tu não sabe, poxa, será que esse aqui vai correr 50? Vai correr 35? E aí ficou aquela coisa assim, e ninguém sabia. E a gente só soube quem ia correr a prova na hora. Na hora, quando chegou na linha ali, quando chegou no... pegou o kit, né? Porque a gente não conseguiu pegar todo mundo no mesmo horário. E a gente foi vendo, foi muito legal. Porque daí, quando eu entrei, assim, parei o carro, eu entrei. Aí o Filipinho tava no carro, o Filipinho me olhou assim e falou... Ah, Segli, e aí, Segli? Aí o outro, e aí? E aí começa a cumprimentar. Isso ficou legal, né? Porque ninguém sabia quem ia correr a prova. A gente ficou sabendo na hora, assim. Na hora, eu, por exemplo, assim, fiquei sabendo quem ia correr ali na entrega dos kits, que eu vi as pessoas. E depois, na largada, no outro dia de manhã, que eu vi mais gente. Eu disse, meu Deus, nós vamos morrer aqui nesse negócio. Pois é. É uma competição gostosa, né? Com vários amigos, com vários estados envolvidos, né? A gente falou do Rio Grande do Sul e tem uma turma do Paraná ali, né? Também. Muito forte. Fortíssima. Silvestrinho, Letícia, Nem se Fantasma. compara, né? E aí que tá o detalhe, né? Essas provas, assim, quando a gente vem e quando a gente é convidado também para conhecer uma prova, por exemplo, assim, eu não conhecia a prova, vim aqui porque eu gosto de conhecer também provas novas, né? Acho que isso é muito importante para nós e para... Eu sempre falo, a gente que é treinador, a gente precisa conhecer as provas. Tu precisa estar com o pé na trilha para poder falar para o teu aluno assim, porra, olha só, a prova tal, ela é boa de fazer. O perfil dela é assim. Não faz distância tal, faz outra distância. Então, isso é muito importante. E aí eu vim para Terras Altas querendo conhecer tudo, claro, querendo performar normal, assim, mas eu queria saber como é que era aqui. E quando tu chega aqui e aí tu encontra a galera que tá nas outras provas, que já competiram contigo, é muito legal isso, sabe? Tu trocar figurinha, daí depois terminou ali, a gente foi tomar uma cerveja, daí tava eu, Letícia, Piazza, Fantasma, Celine dando risada, a gente falando da função da prova, dando risada. Tu viu tal coisa? Tu viu? E daí o pessoal falou, vocês perceberam que em cada ponto que a gente chegava, que tinha uma placa da prova, que era o tamanho da TV, assim, mostrava onde que era o teu ponto, igual quando tu faz. Eu disse, não. Aí acho que foi o Celinho, eu acho. Não sei quem falou. Sim, cada ponto que tu chegava, mostrava onde que tu tava. E aí tinha o desenho, né? O mapa da prova. E em azul tava mostrando onde que tava. Mostrava direitinho o detalhe onde que tu tava. E eu não prestei atenção nisso. E outros... Então isso é muito legal. Porque tu troca essas figurinhas, assim, sabe? Isso é muito legal. E movimenta, né? Porque daí a gente vai dar risada, né? Faz força e depois dá risada, né? Legal, isso é verdade. André, você vem da corrida de rua, como a maioria dos atletas, né? E aí você fez uma transição ali para a corrida de montanha. Conta pra gente como que foi esse início aí do treino na sua vida e se tem saudade da rua, se você ainda compete na rua ou a paixão mesmo é montanha. Eu antigamente, agora eles chamam de blogueiro, né? Mas antigamente, na nossa época, era o Blogspot, não sei se tu lembra, né? Lembro. Eu tinha um Blogspot na época, que é o nome que é o meu Instagram hoje, que é Corre Segli. Era blogspot.com/corresegli.
E ali, eu participava das corridas de rua, de brincadeira, assim, e eu sempre fui muito cara de pau, né? Sempre falei com todo mundo. E aí, o que eu fazia? Como lá em Porto Alegre tem muita prova e corrida de rua, eu entrava em contato com os organizadores, mandava e-mail, na época não tinha WhatsApp, acho que recém estava começando a movimentação de Instagram, e eu mandava e-mail para eles e falava assim, olha só, eu faço corrida de rua e se tu quiser, eu corro a tua prova e faço um releasezinho, assim, um breve release e publico no meu Blogspot. E aí o organizador, então tá. E eu fui fazendo isso. Cara, fui fazendo, eles me davam inscrição de prova, fui fazendo. Aí um belo dia eu inventei moda lá a gente tem uma prova clássica que é a TTT, Travessa Torres Tramandaí, 84 quilômetros. É areia, cara, é assim, ó, o Filipinho já fez elas várias vezes, já ganhou várias vezes, a prova é bem dura, que é só areia, um sol terrível. E aí um belo dia eu lembro que eu estava de férias na agência que eu trabalhava, e aí eu fui passar o final de semana bem na época dessa prova. E aí eu estava com um blogspot, e eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou meter o louco, eu vou fazer a prova de trás para frente. Vou vir olhando todo mundo, vou cumprimentar todo mundo e vou montar um conteúdo. Aí vim da chegada pro início. Eu lembro que quem ganhou ela na época foi o Jefferson Dias, ganhou ela, foi o campeão. E eu vim de trás para frente na prova, cumprimentando todo mundo, o resultado da história. Nunca tinha corrido mais do que 20 quilômetros, corri 50 e poucos quilômetros naquele dia. Aí tudo certo, cheguei onde que eu estava, que era uma pousada, escrevi o negócio e publiquei. E assim, cara, naquela época, não muitas pessoas acessavam o Blogspot, assim, e tudo mais, eram poucas. Só que uma coisa que eu sempre fiz e faço no meu dia a dia, eu tenho um público meio, vamos dizer assim, bem assíduo, né? Toda a vamos dizer assim, minha comunicação, a galera, tudo orgânico, né? Então, tem uma galera que me acompanha desde aquela época. E aí, quando eu publiquei aquilo ali, a galera começou a ler e gostou do que eu fiz. E elas começaram a passar para as outras galera. E foi passando por e foi viralizando o negócio. Resumo da história, quando eu voltei para Porto Alegre, para casa, eu cheguei em casa, o telefone residencial, que agora não tem, né? Mas o telefone é aquele, né, de fiozinho e tal. Tocou o telefone e atendi. Era o organizador na época, era o Juan, o falecido Juan, da Indomit. Ele ligou no telefone, não sei como, encontrou meu telefone e ligou. E perguntou, foi tu que fez esse conteúdo? Eu disse, chegou aqui na gente, achei muito legal. Tu conhece a Indomit? Eu disse, não. A Indomit é uma corrida de montanha, assim, assado, aqui em Santa Catarina, Costa Esmeralda. O que tu acha? Não quer vir conhecer a prova? Eu disse, cara, correr no mato, né? Não, mas vem aqui, dá uma olhada, vê como é que é. Eu disse, tá, vou ver então. Ele, não, eu te consigo aqui, tu vem pra cá, te consigo hospedagem, tá, né? Tu vem pra cá e faz um conteúdo pra nós aqui, o que tu acha? Eu disse, tá, ok, vamos lá. E aí fui fazer. E fui lá e descobri, e aí acho que eu treinava numa assessoria antes, e aí eu cheguei pro meu treinador na época, e só que eu fazia corrida de rua. Cheguei pro meu treinador na época e falei assim, olha só, eu recebi um convite para fazer uma prova, 21 quilômetros, em corrida de montanha. Tu me treina? Eu lembro que o treinador falou assim, não, quem corre asfalto não corre corrida de montanha. Naquela época, esse era o pensamento, né? E aí aí eu pensei assim, caramba, cara, como é que eu vou fazer isso então? Daí eu falei para ele, então tá, mas eu vou fazer. Aí comecei meio por conta, comecei a subir rua, comecei a fazer, porque falava que tinha subido. E aí comecei a encontrar o grupo da galera da trilha, porque daí tu vai... E aí conheci um cara, Lanes Osório, que morava em Viamão, na cidade do lado de Porto Alegre. O Lanes, cara, eu vou te levar pra trilha, pra te fazer lá, porque é assim. E aí, resumo, uns 10 dias antes da prova, eu comecei, de fato, a fazer trilha. Aí fui fazer em Indomit os 21 quilômetros lá, fiz a prova, fiquei em 8º geral nos 21, achei demais a prova, demais. Terminei a prova, no que eu terminei a prova, terminei quase morrendo, assim. Aí os guris que estavam lá, que fizeram 50, tudo, os caras chegaram e falaram, segue, pelo amor de Deus, olha o tempo que tu fez correndo asfalto, sem treinar nada. Disse assim, cara, a partir de segunda-feira, tu vai vir treinar na trilha com a gente. Cara, e aí eu comecei e nunca mais larguei. E aí comecei, fui indo, fui gostando e comecei a fazer todas as provas do circuito da Indomit, que era o que eu conhecia, né? E dali desandou e não larguei mais, assim. E pra dizer que não corro prova de asfalto, corro, gosto bastante, né? Mas não é minha paixão, assim. Eu gosto até pra gente se testar, né? Então, por exemplo, assim, eu correndo trilha, eu tenho 35 minutos, 35 e 15 nos 10 quilômetros, né? E tenho 1,17 minha maratona, correndo só trilha, né? Não fiz nada, nunca fiz nenhum ciclo. E detalhe, a minha melhor maratona
Meu melhor tempo em maratona é 3 horas e 6 em trilha, né? Com 1.200 de ganho. E em asfalto é 13h21. 3? 3 horas e 21. Caramba. Porque eu nunca mais fiz nenhuma de asfalto. Não sei o que eu faço hoje. Mas porque eu nunca mais fiz, assim, nunca me chamou, não me chamou mais atenção, sabe? Porque gosto de trilha, gosto da natureza, assim, sempre gostei, né? E quando eu corri a primeira vez, esses 21 lá na Indomit, em Costa Esmeralda, eu achei fantástico, cara. Fantástico o visual, a galera, a arena, o pessoal ali. E aí a montanha me encantou, assim. Me encantou e aí hoje eu não largo mão, não. Legal. André, eu não falei aqui para os nossos ouvintes e para quem está assistindo, mas você está na seleção brasileira de Sky. E eu ouvi você um tempo atrás, o ano passado, se eu não me engano, falando assim, eu vou participar de umas provas aí, eu gosto de me desafiar, vou participar de Sky, quem sabe eu conseguir uma vaga na seleção. Cara, como que é isso? Aí você vai numa primeira prova de Sky e consegue a vaga direta. Foi bem legal, assim, porque acredito que todo mundo que corre asfalto, a seleção brasileira é um sonho para todo mundo, assim. E desde quando comecei a correr trilha e comecei a render, eu sempre tive esse sonho de participar pelo menos uma vez. Eu falei assim, eu quero participar pelo menos uma vez da seleção brasileira. Nem que seja o reserva do reserva, mas eu quero ir lá. E aí, uns 2 anos atrás, eu comecei psicologicamente meio que me organizar, né? De cabeça, falando o que eu queria fazer. Eu estou com 35 anos e aí eu botei na minha cabeça que aos 35 anos era o meu limite que eu queria participar. Então, eu teria que me organizar. E o Sky, né, o circuito Sky, ele entrou aqui no Brasil muito forte, né? Muito organizado, que isso é uma coisa que, porra, pra gente que tem uma rotina muito corrida e tem muitas provas, a organização, principalmente para a prova, é fundamental. E eles são muito bem organizados. Muito. Cara, não tem o que falar. Eles têm todas as provas o ano todo, cara, um regulamento claro, transparente, limpo. E aí eu disse assim, cara, eu vou tentar somar pontos, né, para tentar uma vaga. Vou tentar. E aí, o ano passado, ali por outubro, mais ou menos, eu fiquei sabendo que uma das etapas do Sky, ela teria vaga direta. E aí, eu falei assim, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu tento uma vaga direta, ou eu tento a pontuação até eu conseguir uma vaga. E aí, eu pensei assim, mas quem tenta uma vaga direta, eu acho que eu consigo tentar uma vaga direta e só para complicar um pouco mais, não custa nada fazer as outras etapas também para ver como vai você. E aí me organizei, fui ver qual era a primeira prova que tinha, que era a vaga direta, que era em Catolés, lá na Bahia. E aí eu, caramba, cara, lá em Catolés a vaga direta foi numa prova, numa modalidade que não é minha, que é um VK. Nossa. E eu nunca corri um VK na minha vida. E aí que entra aquilo que eu falo, né? Que a gente ter contato, conhecer, se dar bem com todo mundo. Cara, isso é o principal. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu disse assim, não sei como é que corre um VK, nunca corri, né? Aí, comecei a entrar em contato com os treinadores que treinaram atletas para fazer VK. E comecei. Aí, perguntei pro Fetter, aí perguntei mandei mensagem pros próprios atletas. Perguntei assim, como é que é? Como é que tu treinou? E os caras foram me falando. Aí, fiz isso. Daí, tudo que eles falaram, eu tentei aplicar para mim em treino e não consegui. E eu disse assim, não consegui, cara, treinar dessa maneira. Eu disse assim, vou ter que mudar. Aí eu sentei, lá na assessoria tem o Jonatas Cabreira, que é o meu outro treinador, e aí eu sentei com ele junto e eu disse, cara, vamos pensar aqui, eu e tu como treinador, que a gente precisa fazer um treino para que eu chegue bem nesse VK. Só que assim, eu tenho VK e no outro dia eu tenho 55, né? Com 3.800. Então, assim, por questão de tempo, horas em exposição e tudo mais, eu acredito que eu consiga empurrar com a barriga os 50. Não vou sofrer tanto, mas eu quero sofrer no VK, porque eu quero a vaga. Só tô indo lá para buscar a vaga. E ele falou para mim assim, então vamos sentar e a gente começou a estudar. Isso aqui, o que tu acha disso assim? Pronto. Aí, resumo da história. O que eu fiz? O VK lá, ele era 4 quilômetros com 980 de ganho. 980. Os 3 primeiros quilômetros eram, entre aspas, corríveis. Tu conseguia desenvolver, era bastante... Tu conseguia correr, assim, mas era muito inclinado, claro, né? E aí, o último quilômetro era, cara, escalaminhada, tu meter a mão no negócio subir.
Aí, o que eu fiz? Diferente dos outros treinadores, diferente dos outros atletas que eu perguntei, todos eles fizeram treinos e baterias curtas. Tiro em subida, 200, 300, 400 subindo, tal. E eu disse, cara, isso não dá pra mim. Porque eu tentei fazer um treino e, cara, senti um pouco o meu joelho. E eu disse, não dá, eu sou do endurance, eu sou de ficar mais tempo fazendo força. Eu disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer baterias de 3.000. Aí fui pra pista e comecei a fazer baterias de 3.000. Daí fiz 2 baterias de 3.000. Aí na outra semana, daí comecei a fazer 3 baterias de 3.000, 4. Até um dia eu fiz 23 quilômetros em pista, só fazendo bateria de 3.000, para 13,25. Aí eu fazia uma bateria de 3.000, né, um teste de 3.000, vamos dizer assim. Fazia 3.000 para 13,25 mais ou menos. E 1 quilômetro, que seria simulando o último da prova, eu rodava 6 e pouco por quilômetro, bem lento, assim. Aí quando fechava o quilômetro, eu ia de novo. Aí fiz isso, acho que durante, cara, acho que umas 3 semanas. Aí fui pro VK e peguei a vaga. Caraca. Olha, saiu da caixinha, né? Saí da caixinha, porque eu não sabia como ia ser o VK. Não tinha a mínima experiência. E detalhe assim, eu sou muito desastrado, né? Cara, eu tenho TDAH, Nós vamos falar sobre isso. E aí, olha a situação. Eu fui fazer a prova. Aí cheguei lá pra largada. Aí fui na largada, daí a gente foi fazer um trote. E aí eu tô aqui pra fazer um trote. Os guris, cara, vamos fazer um trote aqui na entradinha da trilha. Eu disse, beleza. E aí a gente entrou e eu não cala a boca, né? E eu fiquei conversando com os guris lá, trovando fiado, né? A gente começou a... Cara, deu 100 metros, eu tropecei na pedra e torci o pé, assim. Quase caí no negócio. Os guris da Bahia me seguraram, assim, disse, ô, sério, tu tá... Eu disse, eu não vou mais trotar, vou voltar. Voltei caminhando, assim. Eu disse, bom, joguei minha prova fora, né, cara? E aí voltei lá, daí sentei, comecei a ficar nervoso. Aí tinha tomado um gel lá, acho que tava vencido, vomitei antes da largada. Cara, foi o caos. Aí foi na hora de largar. Tem um vídeo que foi muito engraçado. A gente tá enfileirado assim pra largar. E aí o Péricles, o organizador, falou assim, pessoal, a gente não vai fazer sirene, apitar, vou fazer contagem regressiva pra gente poder largar. Mas, cara, quando ele falou isso, sabe quando a tua cabeça, a cabeça da gente que tem probleminha, né? Ela simplesmente... Ele falou isso e a minha cabeça fez assim, ó. Eu apaguei. Apaguei e não escutei mais nada, nem ninguém. E eu fiquei parado, assim. Cara, quando veio do nada, ele falou assim... Eu só escutei quando ele falou assim, 1. Quando ele falou 1, era uma descida, assim, era 200 metros assim. Cara, quando ele falou 1, desceu todo mundo e eu olhei pro lado, assim, ó. Eu tava sozinho na linha de largada. Todo mundo já tinha largado. E eu larguei quase como o último, assim, do negócio. Então, assim, cara, foi um caos o negócio. E eu consegui passar o pessoal... Depois, ali pelo quilômetro, acho que 2 de prova, eu consegui dar uns perdidinhos, assim, consegui, cara, fazer mais força do que eles e consegui chegar lá em cima forte, porque quase fiquei. Caramba. Já que você entrou no assunto, vamos falar sobre aí. Você é portador de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico que geralmente se manifesta na infância e pode persistir na vida adulta. Caracteriza-se por sintomas como desatenção, impulsividade e hiperatividade, embora a intensidade e a presença desses sintomas possa variar entre os indivíduos. Pessoas com TDAH podem ter dificuldades em manter o foco, organizar tarefas e cumprir prazos, além de serem mais propensas a distrações e comportamentos impulsivos. Ai, André. Agora tu imagina, cara, que eu falo bastante pros alunos e a gente dá muita risada. Agora tu imagina eu com TDAH correndo em trilha. Pois é. Eu fui diagnosticado ano passado porque chegou um momento que eu, cara, comecei a me distrair demais, assim. Eu disse, porra, cara, tem alguma coisa muito errada. Aí fui fazer exame tudo e fui diagnosticado. E aí o que me alivia um pouco é a questão da corrida, né? A dopamina dá aquela... E aí me dá um certo alívio. Mas às vezes eu tenho algumas crises muito fortes, assim. Até meses atrás eu tive uma bem forte, quase fui atropelado na rua, foi bem tenso, assim. E pra corrida, cara, é bem complicado. Bem complicado, porque eu preciso ficar lutando e brigando comigo em trilha, no treino, a todo momento, né? Porque, pra quem não sabe, a gente tem TDAH, é como se a gente tivesse, sei lá, 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Um exemplo nesse exato momento, tá? A gente tá falando aqui,
tem gente ali atrás no computador e ela tá digitando e eu tô prestando atenção no que ela tá digitando agora, entendeu? Isadora Salvador. É, a Dora Salvador tá ali atrás, gente, tá? E aí ela tá... Olha só, eu tô falando aqui com o Zulu e ela tá ali e eu tô escutando o barulhinho que tem ali atrás, se tem gente do outro lado, e também ela tá aqui. E eu tô com isso ao mesmo tempo, entendeu? É que ela tá na mesa de corte ali, então ela fica dominando as E câmeras. aí eu fico isso, eu não tô prestando atenção, a tela passando aqui, então é muita informação. E a gente tem muita informação ao mesmo tempo. Muita informação. E às vezes a gente consegue organizar e a pior coisa a gente não consegue organizar. Então eu descobri, né, com esse diagnóstico, que os grandes problemas que eu tive em provas, de me perder em prova, de literalmente não prestar atenção no percurso, é por questão do TDAH. Então, agora que eu já estou muito mais centrado quanto a isso, percebi que essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque, cara, isso é muito complicado, né? No início do mês ali, eu quase fui atropelado por isso, porque eu tive uma crise muito grande e, cara, é muita distração. E eu faço assim, os meus trajetos em Porto Alegre, eu faço tudo de bike também. Então, cara, é bike pra lá e pra cá e é buzina de carro. Agora, tu imagina, tu andando na principal lá na Ipiranga, que a gente tem em Porto Alegre, trânsito, carro pra toda hora, buzina e tudo, e tu tá andando de bike, e fica aquela coisa na tua cabeça. E aí fica, cara, aquela zoeira total, e aí tu tá pensando o quê? Daí tu tá pensando onde que tu quer chegar, qual é a rua que tu tem que passar, os carros buzinando, aí sinaleira, aí tu passa num buraco, e aí tu vai, tu não consegue prestar atenção. Então é muita coisa na cabeça. E realmente, assim, se a gente não... Quem tem... Depois que eu vamos dizer assim, que eu divulguei abertamente, assim, que eu tenho TDAH, muitos outros corredores começaram a me procurar aqui. Isso foi uma coisa bem bacana que eu me senti, vamos dizer assim... achei legal disso, né? Apesar de ser uma doença... os corredores e as corredoras que também têm TDAH, eles começaram a entrar em contato comigo, perguntando como é que era, como é que eu faço. Pô, mas como tu acorda? Tu acorda muito acelerado, mais calmo. Como é? E aí a gente começou a trocar figurinha. Porque hoje a gente tem muito, né, essa questão de... tu tem TDAH, então tu não pode fazer nada. Ou tu é muito desastrado. Sim, a gente é muito desastrado, muito desatento. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue viver normal, como qualquer outra pessoa. Só que a gente tem essa impulsividade de deixar as coisas para a última hora. Eu falo muito e o pessoal dá risada. Todo mundo diz assim, tu é muito dedicado, tu é muito comprometido. Eu digo, negativo, gente. Não sou nada disso. Eu sou a pessoa mais procrastinadora do mundo, porque o TDAH, né, agora fiquei sabendo, o TDAH ele é isso, ele fica deixando tudo para a última hora, né? E a gente acaba fazendo, se a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Então, assim, eu sempre deixo para fazer leitura de prova, cara, um dia antes da prova, para arrumar mala meia hora antes Mas não é porque eu quero, é porque a doença faz isso com a gente, né? Então, eu tenho muito, assim, o que me salva é o celular e bloco de notas, né? Então, eu anoto tudo que tu pode imaginar. E mesmo assim, esqueço. Será que eu tenho TDAH também? Óbvio, ó. Sou meio desastrado, deixo para a última hora. Assim, quando nós estávamos ontem em Passa Quatro, né? Eu estava com o pessoal, deixamos o carro e fomos tomar um café na padaria. Quando eu cheguei na rua da padaria, eu falei assim, eu não sei mais onde que eu tô. Aí fiquei olhando, eu falei assim, eu não sei nem qual a direção que está o carro. Então, eu tenho essa dificuldade. E as pessoas falam, como que você corre trilha? Eu falo, que tem umas fitinhas lá que ajudam. Mas eu, de espaço, assim, de ter uma noção, olha, tem que ir para a direita, para a esquerda, tem uma dificuldade aí imensa. Eu comentei para Isadora que a gente voltou, né? Tava voltando lá de Tamonte. E aí eu perguntei para ela assim, eu falei assim, não te perdeu quando tu pegou a pulseira lá em cima, na Pedra do Picudo? Ela, não, como que eu vou me perder? Eu disse, tá, fiquei quieto. Aí perguntei para outro, não te perdeu lá? Ela, não, perguntei, o Saltório, não, também. Eu disse, puta merda, só eu me perdi no negócio. Cara, e era assim, ó, tu saía da trilha, daí tu subia a Pedra do Picu e lá tinha um staff. Aí tu subia, pegava a pulseira com ele, né? Descia, cara, logo que tu descia de frente, tinha uma placa, cara, imensa falando à esquerda. Eu simplesmente subi no negócio. Sério? Peguei, voltei e passei reto do lado. Zulu, placa imensa. Eu passei reto na placa e voltei para onde eu vim. Aí eu voltei sem parar e disse, não, mas não é aqui. Aí quando eu escutei um barulhão, olhei e veio o Daniel Meyer enlouquecido descendo assim. Depois ele disse, ô Dani, tu viu os guri passar por aqui? Dele, não passou ninguém. Eu disse, porra, cara, me perdi. Como assim me perdi em 5 metros? Aí eu olhei assim, daí eu vi o Dani subindo, daí veio o outro corredor, que é o francês, que mora em Minas.
Daí ele olhou pra mim, Segli, tá perdido de novo? E eu disse, pra onde que é? Daí ele falou assim, aqui. E eu, puta merda, tá, então tá, vou lá. E aí segui. Assim, mas por quê, né? Porque pra mim era muita informação, tu entende? A gente tinha... Qual era a informação que eu tinha? Eu sabia que tinha que pegar a pulseira no Picô. Então, quando a gente começou a chegar ali próximo, eu já comecei a trabalhar assim, ó, eu não posso deixar de pegar a pulseira. Eu preciso pegar a pulseira. Né? Então, comecei a finalizar a trilha com isso na cabeça. Eu disse, gente, eu tenho que chegar na Pedra do Pico, eu tenho que pegar essa porra dessa pulseira. Porque se eu não pegar, eu sou desclassificado, óbvio, né? E aí, o que eu fiquei pensando? Pulseira. Daí eu fiquei pensando, daí na hora que eu tava sendo pulseira, daí o Filipinho passou por mim, Chico Santos, cruzei pelo Chico Santos. Aí a pedra, daí o negócio bonito, daí o staff tava ali, daí o outro staff sentado, o fotógrafo. E aí foi muita informação para mim. E eu só lembro que eu cheguei, toda aquela informação, peguei a pulseira e desci. E não pensei mais em nada, assim. E aí me passei do negócio. Caramba. Você sabe que eu vi um vídeo outro dia, né? 2 pessoas conversando assim, como a gente está aqui de frente para outra, e uma portadora de TDAH e a outra falando. E ela falando. Aí depois o vídeo vira e fala assim, veja como o TDAH, uma pessoa portadora de TDAH entende. É como se ela estivesse falando um outro idioma. E aí ele, tipo assim, ele olhava, ficava prestando atenção que tinha em volta, mas ele não estava focado no que ela estava falando. E aí eu falei, caraca, será que é isso mesmo, né? E pelo que você fala... Concluí minha terceira faculdade agora e uma pós, né? E eu tive muito problema, assim. Muito problema porque eu sou muito visual, assim, né? Existem vários tipos de TDAH e tem um que é o visual, que é o meu caso. Que é tu bater o olho, assim, captou aquilo, acabou. Entrou na cabeça, tu vai embora, tu vai as costas e vai fazer qualquer outra coisa. E eu tenho muito isso. Então, quando eu chegava na faculdade, eu chegava e eu precisava desligar tudo. Cara, eu desligava relógio, desligava celular, tudo. Porque eu botava na cabeça assim, tipo, porra, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Eu preciso ficar 4 horas, 5 horas com a bunda sentada e prestar atenção. E eu parecia aquelas crianças, sabe quando o pai fala assim, ó, tu vai pra aula, tu tem que ficar sentado na frente da professora. Cara, eu ficava sentado na frente do professor, na frente, para poder prestar atenção em tudo que estava falando. Porque e era certo, se eu fosse para alguma cadeira e eu sentasse do meio da sala para trás, já era. Tinha que ir embora, porque eu não prestava atenção em nada. Então, eu precisava, assim, chegava, eu nunca me esqueço, subia os andares, assim, da faculdade e ficava pensando assim, eu tenho que prestar atenção na aula, tenho que prestar atenção. Aí já entrava na sala de aula, desligava tudo, cara, e prestava atenção, porque senão não assimilava nada, não pegava nada. Legal. André, toma uma água aí, que eu vou fazer um merchan agora. Tá. O papo tá muito bom, né? Alto Estilo desde 1985, fazendo e criando equipamentos com tecnologia 100% brasileira. Acesse o site www.altoestilo.com e comece a sua jornada com 10% de desconto com o cupom Na Montanha 10. Cupom Na Montanha 10, www.altoestilo.com. Lá tem colete para os corredores de trail run, tem mochila para quem quer fazer o trekking ali em altas montanhas, tem necessaire de kit de primeiros socorros, tem mochila para a escola, para a faculdade, lá tem tudo. Um abraço ao pessoal da Alto Estilo e até breve, viu? André, voltando aqui, a gente tem bastante coisa para conversar. Eu tenho tanto assunto aqui, você vai conversando, vai respondendo, e eu falo, nossa, eu quero falar sobre isso agora. Isso tá legal. E eu acho que eu tô um pouquinho perdido com tanta coisa que eu quero conversar com você ainda. Eu deixei 2 horas reservadas para a gente aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, viu? André, a gente falou sobre várias situações. Qual que, para você, é um grande desafio, assim, participar de provas de montanha, né, hoje, em 2024, principalmente pensando em alta performance? Qual que é o grande desafio para o André? O grande desafio para mim realmente são provas que eu não estou acostumado a fazer, principalmente em questão de distância, né? Porque, igual eu falo assim, eu me sinto muito, muito confortável, né, performando em provas de 80 quilômetros ali, que vai passar ali de 5, 6 horas, eu me sinto confortável, consigo botar um ritmo firme, consigo manter aquilo ali, né, e fazer uma prova boa. Provas abaixo disso, eu já me
já me complica um pouco, né? Provas ali de 50 quilômetros, 30 quilômetros, já me tira da zona de conforto e eu fico totalmente desconfortável. Então, acredito que para mim o grande desafio, que pela lógica não teria que ser algo assustador, né? Porque, poxa, tu faz uma prova muito longa, bota um pouco mais de intensidade e faz a prova menor. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, eu tenho um certo bloqueio, assim, em provas de 50 e 30 quilômetros, que eu fico mais ansioso do que o normal. Porque eu não... Eu acredito que eu quero e busco fazer uma prova boa, mas eu não me sinto confortável na distância, sabe? Então, acredito que o meu maior desafio são provas de 50 quilômetros, assim, na trilha, sabe? Em questão de prova, eu acho que provas que levam mais tempo, assim, que nem eu brinco, né? Prova que tem a sofridão, assim, eu gosto, né? Até porque eu curto estar ali naquele lugar, eu curto a montanha, então aquilo ali me energiza, né? Por exemplo, assim, eu gosto muito da trilha à noite. Apesar de, durante o dia, ser muito mais bonito, enxerga muito mais coisa. Mas à noite, cara, me encanta de uma maneira, assim, eu encho o olho d'água correndo, porque à noite eu acho lindo. Não sei se é porque desde quando comecei a correr trilha, eu sempre quis correr à noite. Eu sempre achava bonito. E eu sempre quis, sempre quis, sempre quis. E eu falava assim para mim mesmo, eu ainda vou correr uma prova de noite. Vou correr uma prova de noite. E a Indomit, né, que começou comigo, foi a primeira que me deu uma oportunidade. Fui para Indomit Mendoza e fiz Indomit Mendoza, fui quinto geral nos 50 quilômetros, primeira prova de 50 quilômetros que eu fiz. E eu fiz lá, e eu saí correndo a prova à noite. Cara, foi a coisa mais linda do mundo. E eu disse assim, eu quero fazer isso. Então eu me sinto confortável. E o desafio para mim na trilha, em corrida mesmo, são provas de 50, 30 quilômetros. Eu fico apavorado. Olha aí, 80 quilômetros é a preferência. Eu gosto. Uma prova que basicamente, pelo menos a maioria delas, você corre muito tempo à noite, né? Ali sem dormir, mas consegue ter um glamour, né? Tem uma parte que te dá prazer. André, nós estamos em 2024. Você já participou aí das grandes provas brasileiras de trail. Você é um corredor de alta performance, é um treinador também que treina ali diversas pessoas. Nós já vamos falar da sua assessoria, da Ciegre Assessoria Esportiva, né? Como que você vê a nossa modalidade em 2024? Você acredita que está tendo um crescimento saudável? Você acha que a gente ainda tem um potencial a crescer? Você falou do Campeonato Gaúcho de corridas de montanha, algo que a gente ainda não tem em vários estados do Brasil, né? Então, o Rio Grande do Sul sai na frente nesse quesito. Nós tivemos o primeiro campeonato brasileiro agora, mas não temos em várias regiões, inclusive São Paulo, o campeonato estadual de montanha. Fala pra gente o que você acha. Exatamente, o Rio Grande do Sul sai na frente quanto a isso, né? Porque o que eu vejo na questão do trail? É uma modalidade que, se tu perguntar para alguém, 50% conhece, 50% não conhece. E essas pessoas que não conhecem, elas só vão ficar conhecendo se alguém mostrar para elas, isso é fato. Só que o que falta, às vezes, para a gente, né, não só para nós corredores, mas para organizador de prova, simpatizante, e a gente conseguir divulgar isso. Esse que é o principal. Então, hoje, com a questão do Campeonato Brasileiro, cara, foi excelente, mas, no meu ponto de vista, foi muito em cima do laço, essa anunciação do campeonato. Foi muito bom, foi um marco, cara, tremendo, mas foi complicado pela forma, no meu ponto de vista, pela forma que foi divulgado. Eu achei que foi muito em cima, então a galera não conseguiu se organizar, não conseguiu... eu vejo que essa divulgação do Campeonato Brasileiro, ela deveria ser com muito mais tempo, né? Porque assim, cara, a gente está falando do Campeonato Brasileiro. A gente não está falando de uma prova que tem todo final de semana, tu entende? A gente está falando de uma prova do Campeonato Brasileiro, uma prova... Cara, olha o que isso traz pra gente, os benefícios que traz para todos os corredores, não só para o cara que ganhou ou para a mulher que ganhou, e sim para todos os corredores. Só que isso a gente precisa ter, que é um trabalho em conjunto, é um trabalho com a minha assessoria, com os teus alunos, com os alunos de outras assessorias. Isso
é um conjunto que às vezes a gente não consegue, eu entendo perfeitamente, que é porque a gente não consegue se encontrar para fazer isso, né? Eu não lembro qual foi a prova que a gente fez, que a gente tava almoçando, e aí tava todo mundo ali, tava o Celinho, o Wilton, a gente tava conversando e a gente comentou que o que falta dentro do trail é a gente ter, não digo um camp trail para a gente correr. O interessante seria um local em que a gente pudesse conversar, jogar a conversa fora, sem treinar. Pra gente sentar todo mundo num lugar, cara, toma uma cervejinha, come alguma coisa, toma água com gás, toma um suco e joga a conversa fora. Cara, são ideias, a gente precisa ter ideias. A gente sentou com o organizador de prova da Terras Altas, ali, a gente ficou ali com ele, acho que uma meia hora conversando. A gente passou tanta informação para ele, eu, a Saltori e a Isa, muita coisa que o cara ficou assim, eu não pensava nisso. E eu acredito que é isso. O trail ele tem muito a crescer, só que para ele crescer mais ainda, as pessoas precisam abraçar. Porque às vezes tem uma pessoa só para dar o pontapé, né? E o detalhe assim, nem todo mundo abraça, né? A gente sabe disso, né? Nem todo mundo tá disposto ali, porque a gente sabe. Tu fica pensando, imagina o trabalho que não deu para fazer uma prova dessa, Terras Altas. Cara, não foi simples. Quantas pessoas não foram envolvidas naquilo ali? Né? Mas para isso tomar a proporção que tomou, que foi uma baita de uma prova, poxa, olha o que foi feito. Porra, incentivo financeiro, tu entendeu? Mas eu sou organizador de uma prova e a minha prova não tem como pagar financeira, dar uma premiação em dinheiro para os atletas. Aí, Terras Altas, 7 mil em premiação. 50 mil no total. 50 mil. Vou dar 50 mil no total em produtos. Cara, em produtos para as empresas, isso realmente não é... É significativo? Entendeu? Mas por questão de marketing e divulgação. Mas para nós, atletas, acaba não sendo tanto. A gente vai receber o produto, né, de um parceiro, de uma marca parceira, ok. Mas financeiramente, não tem. Aí, Terras Altas, 3º ano de Terras Altas, o cara bota, não lembro quantos atletas ele colocou na prova. Porra, ele colocou 50 mil em premiação. Premiação, eu digo dinheiro, entendeu? Ali é Pix ali no negócio. Pix. E é isso, entendeu? A gente precisa promover isso. E tem como fazer. Eu acredito só que a gente precisa reunir essa galera e começar a colocar mais força. É igual a gente... Por que eu digo que lá no Rio Grande do Sul a gente está tendo um boom muito grande nesse aspecto? Porque lá a gente consegue que as assessorias elas estejam juntas, os atletas se enxergam no final de semana, as assessorias elas se falam no final de semana, a gente treina praticamente quase todo mundo no mesmo lugar, a gente se encontra, então essa troca de figurinha tem. Vai ter o Campeonato Gaúcho, beleza, quais são as provas do Campeonato Gaúcho? Tais e tais e tais, beleza. O organizador da prova vai lá e fala assim, segue ali, tu que é responsável pela assessoria, olha só, a gente quer que tu venha com a tua assessoria. Eles fazem o que a gente divulgue, né? O outro, tal assessoria, cara, vem cá. E aí a gente vai movimentando. Então, o Rio Grande do Sul, nesse aspecto de crescimento do trail, eu acredito em todos os estados, eu acredito que o Rio Grande do Sul está num destaque muito grande. Porque a gente vem fazendo esse movimento há muito tempo e esse movimento, tanto que, eu não lembro agora, tá? Posso estar enganado, mas acho que é o 4º ano do nosso Campeonato Gaúcho. 4º ou 5º ano do Campeonato Gaúcho. E se tu olhar, tem estado que não tem. Tá começando agora. Que bom que tá começando, entendeu? Pior se não, nem tivesse começado. Mas por quê? Porque teve alguém que foi lá, deu o famoso cara a tapa e tá indo fazer o negócio. Tu entendeu? E a gente que não está ali na frente, a gente tem que abraçar. A gente tem que fazer, tem que participar, tem que movimentar, tem que levar a galera pra trilha para fazer com que cresça cada vez mais. Você imagina quando todos os estados tiverem o campeonato estadual e a gente realmente ter ali os melhores de cada estado na disputa de um brasileiro. Isso é uma coisa que eu penso. E eu quero ver isso acontecer e quero participar. Eu quero que, vai fazer o campeonato de cada estado. Nós vamos ter o brasileiro, tá? O que vai ser? Quem é que está classificado? Os 3 melhores do sul na distância ultra, na distância média, na distância curta. Os 3 do sudeste. Aí tocar todo mundo no foda-se, que se matem. Aí sim vale, entendeu? Aí é um provão do caramba. Aí sim. Mas para isso a gente precisa organizar tudo, né? Cada estado precisa ter o seu campeonato, né? Porque imagina como não ia ser. Que coisa mais linda não ia ser. Ia ser demais, entendeu? Ia ser bacana. Porque hoje, aí acontece, daí a gente pega, tem uma prova, daí essa prova, daí o organizador divulga, essa prova tem melhor percurso. Vamos colocar os melhores atletas lá. Tá, ok. Mas os melhores atletas
estão indo para aquela prova, mas nem todo mundo tem condições de ir para tal, entendeu? Nem todo mundo vai conseguir ir até lá. Porque tem tanta gente, assim como no Rio Grande do Sul tem muita gente boa, tem no Nordeste, tem no Centro, tem muita gente, e a gente não conhece. Tanto que nem a gente estava conversando antes no off, né? Tem muita gente que a gente nem conhece. Porra, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. Poxa, é muita coisa, Bahia. entendeu? Bahia. Poxa, eu fui lá para Catolés, meu Deus do céu, os caras lá que eu competi com eles nos 50, eu ganhei porque eu meti o louco. Porque, cara, os caras meteram pressão do início, da largada da prova até o final, entendeu? Os caras muito forte. Agora teve uma outra, acho que Espinhaço, acho que teve Espinhaço Trail. Pô, os caras lá da Bahia, lá na distância, os caras meteram terceiro geral. E aí os caras não tem tanta montanha assim, tu entendeu? Na região, né? Se não me engano, um dos guris que... Lá que acho que é da Go On Outdoor, que é o Léo Nascimento, se não me engano, acho que foi terceiro, tá? Posso estar enganado. Onde que ele mora lá na Bahia, não tem trilha. É areia. É areia, os caras treinam em areia. E aí? E são os baitas nos competidores. Só que a gente não consegue ainda porque não tem esse campeonato estadual, né? Mas no momento que tiver, acho que vai ser... Nossa, vai ser fantástico isso aí. Falando em desafios, em parcerias, as pessoas elas hoje têm grande dificuldade em ter parcerias. E você pode dizer que você é um influencer raiz. Lá começou na época da internet de escada, que não tinha tantas redes sociais e toda essa facilidade que hoje tem na palma da mão, que é um celular, né? Você, depois de batalhar muito, conseguiu um apoio aí da ASIC, né? Mas a realidade do atleta brasileiro fica bem distante disso, né, André? Fica bem distante, gente. Eu tenho, né, esse apoio da ASICS. Comecei num projeto que eles têm, que é um projeto muito legal, né, que é o ASICS Frontrunner, que eles reúnem os corredores cara, que buscam o esporte, busca qualidade de vida, né, que é o lema, né, mente sã, corpo são. E eles chegaram até mim, né, passei por um processo seletivo lá de muita gente, e entrei dentro do projeto, e o projeto me deu maior visibilidade, né? Assim como eu também consegui a própria visibilidade para a marca no segmento trail. E ali eu consegui perceber também que existem inúmeros perfis, muitas pessoas de perfis totalmente diferentes, e cada uma tem seu espaço. Só que as marcas, elas enxergam, óbvio, né, o que dá retorno para elas. Isso é importante também. Só que no esporte, a gente tem tanta gente, que nem estava comentando agora, que rendem tão bem, tem alto rendimento tão bom, que não consegue nenhum tipo de apoio, né? Mas aí entra um detalhezinho que eu acredito que faz a diferença também, né? É o nosso posicionamento, né? A gente, como atleta, por exemplo, eu tenho um perfil totalmente diferente do resto da galera que eu falo, né? Que são os blogueiros. Eu sou um cara que, se tu entrar nas minhas redes sociais, eu não sou um cara que produzo conteúdo, né? Eu tenho algo que eu gosto muito, assim, que eu brinco, que é uma coisa que eu levo muito comigo, cara, que é passar amor para todo mundo, passar carinho para todo mundo. Então, geralmente, quando eu faço prova, termino prova, ou estou na hora da prova, se eu me sinto confortável para publicar uma coisa agora que eu estou sentindo, eu vou parar agora e vou fazer agora. Ah, mas você tem que fazer isso. Foda-se, não vou ficar me preocupando. Não. E as marcas que estão junto comigo, né? A ASICS, principalmente, que é a maior, eles entendem isso, né? Porque me dão liberdade para fazer isso. E eu vejo que o esporte, as marcas estão olhando o esporte, principalmente o trail, só que tem que partir da gente também. A gente tem que ter um posicionamento, né? Porque teve uma situação, acho que foi mês passado, teve um rapaz que a gente estava falando em questão de política, acho que foi. E aí eu compartilhei lá no meu Instagram, e aí o cara chegou para mim e falou assim, meu Deus do céu, tu tá compartilhando algo de política no teu perfil de corrida? Eu disse, sim, porque ele, não, cara, tu não pode fazer isso, porque as marcas não gostam. Eu disse, negativo. O que as marcas querem é que tu seja uma pessoa verdadeira. A marca quer que tu entregue aquilo que tu é. A marca não quer que tu invente algo totalmente diferente. Eu estava sentado com a Bruna, uma das responsáveis pela ASICS, a gente estava num evento na frente com ela, e eu lembro no meu primeiro ano. E eu comentei para ela assim, Bruna, eu não sei se vocês vão querer ficar comigo,
meu primeiro ano de ASICS. Porque, assim, ó, eu não produzo conteúdo como o resto do pessoal. Não. Ela olhou pra mim assim e falou assim, Agri, a gente tá contigo não é pelo tipo de produto que tu vai entregar, e sim pela maneira com que tu entrega o produto. Gente, quem tem TDAH, ó, foca aqui agora no que eu tô falando. Não é o tipo do produto, é como tu entrega o produto, entendeu? Porque o produto ele vai ser o mesmo. A entrega vai ser a mesma. A mesma entrega vai ser a minha, a mesma entrega vai ser a tua, a mesma entrega vai ser a dela. Só que a maneira com que tu vai entregar isso é diferente. Então, assim, às vezes, a gente que corre, que a gente quer uma parceria de alguma marca, a gente quer fazer tudo para aquela marca. Cara, a gente quer dar vida para aquela marca. E às vezes não é por aí o negócio. Às vezes tu quer receber da marca, mas tu precisa entender o que tu pode oferecer para ela, né? Não estou dizendo aqui que não tem que oferecer algo de diferente para a marca. Esse que é o grande detalhe. E as marcas elas buscam isso, né? A gente precisa ter isso. E é o que eu digo. Às vezes eu recebo o pessoal no Instagram manda ali para mim: eu queria uma parceria com a marca. O que tu acha? Tu me ajuda a montar um projeto? Eu disse: não te ajuda a montar um projeto. Eu te ajudo a tu ter ideias de como tu poderia montar o projeto, porque o projeto não é meu, não é eu que vou montar. Eu não, senão ela deixava de ser treinadora e montava uma agência para, né? Não, e não é esse o caso. Então, assim, eu vejo muito que o crescimento do esporte, de apoio para atletas, ele tem como ser feito, né? E eu indico para o pessoal, vejam muito nas cidades, nos estados de vocês. O quanto mais próximo, que é que eu digo assim, quer ter um rendimento a nível nacional, a gente tem que começar lá atrás. Vamos começar, que nem eu brinco, né? No bairro onde que a gente mora, depois na cidade vizinha, e a gente vai expandindo o negócio. Que é o importante, né? É que nem eu falo, esses dias eu estava comentando, teve um rapaz do Rio de Janeiro. Ele falou assim, Segli, eu queria tanto uma parceria, um contato com alguém do Strava, porque eu faço caminhadas, não sei o quê. Eu disse, cara, eu não tenho contato com ninguém do Strava, mas eu acho que é interessante, né? Tu, cara, botar um conteúdo, marcar eles, porque eles sempre olham. Quem diz que não, todas as marcas, elas olham tudo. E aí eu entrei no Instagram dele e fui entrar no Strava dele. Cara, o perfil totalmente fechado. E aí eu disse, Roy, também não ajuda, né? E aí ele me perguntou, mas tu corre, tem alta performance e tu deixa o teu Instagram totalmente aberto. Eu disse, sim, cara, eu não tenho problema quanto a isso. Porque eu quero que as pessoas se identifiquem comigo, que as marcas que queiram me apoiar, elas olhem, se identifiquem e falem assim, porra, esse cara seria legal se ele participasse do meu time, né? Igual agora, né? Esse ano eu fechei com a Mambora, né? E a Mambora foi algo sensacional. Porque, assim, a vibe do trabalho da Mambora é muito a minha cara, entendeu? A questão do poder natural, que eu também cuido muito isso, sustentabilidade, e casou muito bem. Pode ter certeza que se eu não tivesse isso para poder entregar para a Mambora, cara, não adianta montar um Media Kit do caramba para eles e mandar, que os caras iam olhar e falar, ok, entendeu? Mas, assim, é um perfil Segli, né? E esse cara que mandou mensagem para mim que tinha o perfil todo fechado, como é que o cara vai querer um apoio ali, alguma coisa, se ele, cara, o perfil dele é totalmente fechado, né? E assim, as marcas olham, cara, as marcas cuidam, todo mundo cuida, não tem aquela coisa assim, não olhou ou não viu, sempre tem alguém que vê. Sempre vai ter alguém que vê. E esse apoio, assim, eu acredito que aos poucos a gente está tendo um reconhecimento muito grande. A gente tem hoje, né, o Silvestrinho, o maior atleta que a gente tem aí no Brasil. Pô, o cara patrocinado pela Sala, uma das maiores marcas que a gente tem de trail. E, cara, recebendo para isso, né, com a questão da Go Run. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que de lá para cá, se a gente tiver mais isso, né? Porque, por exemplo, o Silvestrinho foi o primeiro dentro do nosso mercado, abriu a porta, entendeu? Então, pô, quem vai dizer que daqui a 1 ano, 2 anos, a própria Salomon não pegue uma mulher ou pegue outro cara para fazer? Ele abriu a porta disso, né? Que é aí que eu digo, poxa, sentar e conversar, porra, Bonato, chega aqui. Como é que tu fez? Entendeu? Fiz isso. Poxa, que legal, cara, vamos conversar. Porque é essa troca de figurinha que agrega para todo mundo no trail e vai agregar pra gente como atleta, vai agregar pro Pedrinho que tá lá, o pessoal, né, os novinhos lá que estão começando ali no trail, que tem muito, poxa, seleção juvenil agora que foi, né, Sky, pô. Então, isso vem movimentando. Eu acredito que cada vez mais isso vai acontecer. Mas, assim, a gente precisa ter um olhar com a maneira que a gente vai entregar esse produto.
Legal. A conversa é fundamental, né, André, para que a gente consiga se desenvolver e também ajudar no crescimento da modalidade. Isso não tenha dúvida. E a forma como que você se comunica, né? E se comunicar não é só falar, né? É como você se veste, é como você se porta e como você se comporta diante de tudo. E você ter opinião é algo super importante e valioso. E aí eu sempre falo que a gente pode falar sobre qualquer assunto. Você não pode ser desrespeitoso. Então, se posicionar sobre política, se posicionar sobre qualquer situação. Falar sobre se posicionar, você é um cara que se posiciona de uma forma contundente em relação. E existe uma confusão muito grande, ainda em 2024, que as pessoas não sabem. Elas não sabem definir uma orientação sexual, elas não sabem o que é. E diante da sua coragem, porque a gente vive numa sociedade com muito preconceito, você expõe a sua verdade, o que você é. Conta pra gente, Siegre, como que você se sente acolhido, principalmente na comunidade trail, né? Falando da sua orientação sexual. E dentro da sociedade, eu já tenho uma ideia, porque eu sempre uso a seguinte frase: nós que somos da raça negra sofremos de muito preconceito, mas só existe uma comunidade que sofre mais preconceito que os negros, que são os gays, os GLBT. A sigla está grande, agora eu não vou decorar, mas eu sei que é a comunidade que mais sofre preconceito dentro da sociedade. Na comunidade trail, isso existe? Você já sentiu alguma discriminação? E conta pra gente, já aproveitando aí, como você escolheu o logo da sua assessoria e por quê. E também tem o seu TCC, que é um TCC muito interessante, que eu já falei que eu quero ler. Primeiro, obrigado por tu ter tocado, né? Quando a gente toca nessa questão de orientação sexual, me emociono um pouco porque eu sempre tive a minha questão muito bem definida, assim. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm essa desenvoltura, se é que eu posso falar assim, né? Quanto a isso. Porque existe, né, a famosa família tradicional brasileira, né? Que a gente fala, tem que ser tudo pelo correto. E eu tenho muito isso na minha cabeça. Que eu acredito que todas as coisas que a gente faça, a gente não pode fazer as coisas por obrigação, e outra, a gente precisa ter liberdade para fazer o que a gente quer. E quando eu entrei no trail, eu comecei a treinar lá, quando o pessoal me convidou para fazer a primeira prova na Indomit. Eu fiquei realmente, antes de mais nada, com medo. Medo. Porque a gente assistia muita coisa em TV, né? Agressões em gays, questão de morte. E aí eu não sabia como que eu, o gay lá de Viamão, né, cidade vizinha de Porto Alegre, ia pro meio da trilha com os machão, com os caras. O que ia acontecer? E aí? Será que eu falava, será que eu não falava? Mas, nessa época, há anos atrás, o maior preconceito era comigo mesmo. Se tu parar pra pensar, né? Eu tinha preconceito comigo mesmo, porque eu não queria, eu achava que eu não tinha um espaço onde que todo mundo tem que ter um espaço, entende? Todo mundo tem que ter um espaço. E eu tinha na minha cabeça que isso não poderia acontecer. E eu, por ter essa coragem de acreditar que todo mundo pode ter esse espaço, eu fui. E cheguei lá e era delegado de polícia, era médico, era só os caras que eu tinha contato, mas não sabia como eles iam me receber. Então, eu fui e eu acabei mordendo minha língua, que eu era o preconceituoso comigo mesmo. Eu criei um preconceito. Eu, Segli, estava com preconceito de mim. Como que os outros iriam me aceitar. E quando cheguei para começar a correr a trilha, foi totalmente fora do normal, assim. Todo mundo me acolheu super bem. Eu corri muito confortável, foi desenvolvendo, a gente foi conversando, o pessoal foi me conhecendo mais. Porque o grande detalhe que existe é a questão do respeito, que é o que eu falo muito, né? Tu não precisa abraçar o gay, botar embaixo do braço, tu levar para casa e levar para jantar. Não, tu só precisa respeitar ele. Precisa respeitar ela.
É só respeito, é o que a sociedade precisa, é respeito. Precisa respeitar a tua orientação sexual, precisa respeitar a tua política, precisa respeitar a tua religião, precisa respeitar a tua cor. E se a gente não faz isso, cara, tu não pode ter contato. Eu tive muitos amigos que eu perdi o contato. Por quê? Porque esses amigos, eles não souberam me respeitar. E uma coisa que me tira do eixo é falta de educação. E essa falta de educação, ela encaixa com essa questão do respeito. E eu vejo muito isso, né? E tanto que a assessoria, quando eu montei ela, que foi que a gente fez, que a gente conversou lá na Monza ano passado, uma das coisas que quando alguém entra na assessoria, eu boto um texto lá no grupo e eu falo que a premissa da assessoria é o respeito e o amor. Se tu não quer ter respeito, tu não quer ter amor, tu só quer treinar, então não fica aqui no grupo e não fica na assessoria, porque eu não quero pessoas que não querem respeitar e não querem ter amor por outras pessoas. E isso é o que eu falo diariamente. Diariamente. E a escolha do cervo, né, do veado, na assessoria esportiva foi justamente essa. Eu tenho uma amiga minha, Alessandra Chanda, que ela é arquiteta. E aí eu tava conversando com ela, porra, tem que montar o logo, tem que montar o logo. E ela falou assim, segue, olha só, para pra pensar. Tem um cara muito desenrolado, um cara muito desimpedido de tudo, tu é muito bem com ideias, com tudo. Ela disse assim, por que tu não colocar um veado no logo? Eu disse, será? Então, mas claro, cervo, montanha, tal. E eu disse, caramba, não tinha pensado nisso. E ela faz. Cara, não tive dúvida. Fui lá, desenhei o negócio, fiz tudo. E deu muito certo, assim, pessoal. E o detalhe, né? Quando eu fiz, eu tive amigos meus que chegaram pra mim e falaram assim, porra, será que vai ter homem que vai querer usar a tua camisa? E eu falei assim, se esse cara não quiser usar minha camisa porque tem um viado, esse cara não merece o contato comigo. Ponto. Acabou a história. Agora, em Terras Altas, as camisas que eu tinha dentro da mochila eu dei. Eu só tô com essa aqui, entendeu? Porque o pessoal me pediu, Segre, tu tem aí? Eu disse, tenho. Abri a mala lá e dei. Os caras me pediram, eu dei. Eu tô só com essa camisa aqui pra voltar pra Porto Alegre. Ia perguntar se tem uma G ou uma GG aí. Só tem essa aí, te mando depois, mas essa daqui foi, entendeu? Porque esse que é o detalhe, né? A premissa de tudo, pra tudo, cara, pra todo tipo de preconceito, é a questão do respeito. E teve uma situação que foi, não lembro o ano, acho que foi no segundo ano do Campeonato Gaúcho. Teve a premiação do Campeonato Gaúcho e quem me acompanha ali, eu, cara, uso saia, tudo tranquilo. E eu fui numa premiação do Campeonato Gaúcho de saia e teve a premiação. E teve uma cena muito ruim, assim, um cara foi falar lá e ele chamou a feminina, né? A primeira colocada feminina e... fulana. E esperou, assim, a fulana não aparecia. Daí ele se virou, assim, pra mim e falou assim, Segre, sobe ali, ó. Aproveita que tu tá de saia e representa ela. Caramba. E sabe quando na hora, assim, tu bloqueia? Cara, eu bloqueei, assim, fiquei sem chão e todo mundo atrás. O que é isso? E aí eu bloqueei aquilo e sumiu. Cara, cheguei em casa, daí meio que sumiu da minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, o local que a gente estava falando era dentro de um shopping. Olha o nível que chegou o negócio. Era dentro de um shopping e era dentro de uma loja. A direção do shopping pegou meu contato e me ligou. E falou assim, Segre, foi presenciada uma situação assim, assado aqui dentro. E a gente não admite isso, porque a gente te acompanha, a gente te conhece, não só porque a gente conhece, porque a gente presenciou o preconceito aqui. Tu quer levar isso adiante? Eu disse, não, deixa que eu vou entrar em contato, procurei a pessoa, né? Entrei e disse, cara, isso daí, me pediu me desculpar, me desculpe, tal. Eu falei assim, não, olha só, entendo que tu possa ter feito isso na hora, no momento, por brincadeiras, mas o grande detalhe é assim, sabe que é errado, sabe que não pode fazer. Fez, tá errado. Agora, se tu sabe e tu insistiu, bom, aí, meu amigo, aí não dá, entendeu? E aí me pediu desculpas aceitas e tudo mais. Então, esse preconceito, infelizmente, ele tá na nossa cultura, que é uma coisa que eu falo, que essa palavra para mim é muito forte, cultural. É cultural. Por que é cultural por que sempre quem tem que ser atendente do restaurante tem que ser um negro? Por que quem tem que lavar louça em casa é sempre a mulher? Por que quem dirige carro é homem? Por quê? Porque isso é cultural. Essa palavra é uma bosta, com todo respeito, é uma bosta. É uma palavra que ela tem que ser desmistificada, tem que tirar isso. O cultural não pode existir, porque o cultural ele tem que ser trocado por evolução.
Tu tem que evoluir, as pessoas precisam evoluir, as coisas evoluem. Se as coisas não evoluíssem, a gente não estaria aqui hoje. A gente não estaria aqui conversando sobre provas, sobre trilhas, sobre inclusão, pessoas. Por quê? Porque se fosse cultural, ia ficar todo mundo a mesma coisa. Todo mundo a mesma coisa, todo mundo estagnado. Mas existe essa palavra, eu acredito que é a evolução. Então, eu sempre falo muito para os alunos. Eu digo assim, a gente não pode... é do ser humano ter o preconceito e o preconceito. Isso é nosso. A gente bate o olho numa pessoa, tu fica... Mas, assim, é só o primeiro olhar, entendeu? Cara, é que nem eu falo assim, viu alguma coisa errada, ou alguma coisa te chamou a atenção, cara, respira e vê. Vai machucar alguém? Não vai machucar alguém? Se tu pensou em fazer algo errado, não pode fazer. Eu tive um namoradinho uma época que a gente tava na sala dele, tava assistindo um filme, a gente tava tomando café, e aí na cena apareceu um negro, e aí ele falou assim, que esse neguinho não sei o quê. E aí eu parei assim, aí eu olhei pra ele, e ele olhou pra mim e ficou aquele silêncio. E a gente seguiu assistindo o filme, tal. E lá pelas tantas, terminou o filme, e ele falou assim pra mim, tu não gostou que eu falei neguinho, né? Eu disse, não, o detalhe não é esse, né? Eu não gostar. O detalhe é assim, tu sabe que é errado e tu falou. Tu sabe que é errado e tu falou pra mim aqui entre quatro paredes. Ok. Agora, se tu sabe que é errado, tu repetir isso da porta da tua casa pra fora, acabou a história. Pergunta se eu tô com ele até hoje. Não tô, né? Porque a pessoa que faz isso uma vez, cara, entendeu? A pessoa que faz isso uma vez, a pessoa vai criar uma rotina nisso. E se a pessoa... tem a questão do cultural enraizado, ela vai achar que é normal ficar chamando assim. Ela vai achar que é normal. Chamar o viadinho, a sapatona, vai achar que é normal. Então, tu tem que tirar esse cultural. É uma evolução. Né? É que nem eu falo assim, às vezes, o meu pai, imagina, meu pai é do interior, meu pai tem 80 anos e Deus o livre eu falar pra ele que eu tenho um amigo que é gay. Mas aí tu pega, tem tantos senhores mais velhos aí com 90 anos que tu vai falar a pessoa numa boa. E aí? Entendeu? Que aí entra aquilo que a gente comentou antes. É a maneira com que tu entrega o produto, a maneira com que tu vai falar, né? Tu vai passar... Poxa, se tu passar essa informação que tu tem um amigo que é gay, tu vai passar isso aí porque tu gosta da pessoa, tu vai passar com carinho, tu vai passar com amor, tu vai falar da pessoa como a pessoa é. Entendeu? E aí a pessoa que está recebendo isso, a pessoa vai receber de uma maneira muito mais tranquila, que era o que eu estava falando. É a maneira com que tu comunica, a maneira com que tu fala, a maneira com que tu vai passar essa informação, né? Porque senão, cara, o mundo está perdido, né? É verdade. Mas, ô André, você sabe que você falou do cultural e a gente só falou esse assunto aqui e a gente toca aqui em alguns assuntos porque ainda em 2024 a gente tem que... Não precisaria eu falar da minha cor, não precisaria você falar da sua orientação sexual, porque as pessoas não podem olhar para o Zulu e notar a cor dele. Eu não posso olhar para o André e notar a orientação sexual dele. Isso não tem nada de relevância para a nossa relação. E como diz, quem tem que aceitar é o seu namorado, né? Ou quem vai casar com você. Esse negócio de falar assim, mas a sociedade tem que aceitar. Não, a sociedade não tem que aceitar. Né? Ele não pediu a sociedade em casamento ou em namoro. E o que a gente não pode deixar é essa normalização. Exatamente. Porque eu lembro que o ano retrasado, no Dia da Consciência Negra, um amigo meu, jornalista, uma pessoa que tem uma formação, falou, Zulu, posso postar aquela foto que nós tiramos para eu mostrar para as pessoas que eu tenho um amigo negro? E aí é o que você falou, na hora eu bloqueei. Fiquei assim, eu falei assim, caraca, eu não sabia o que responder. Eu falei assim, esse cara, ele notou a minha cor e ele acha isso tão relevante que no Dia da Consciência Negra ele precisa postar a foto para mostrar para as pessoas que ele tem um amigo negro. Nós estamos falando isso de 2022, mas em 2024 ainda tem pessoas com preconceito contra a orientação sexual dos outros, contra a cor, contra a classe social. As pessoas não têm a menor noção do que elas causam na vida dessas pessoas.
com esse preconceito, com essa cultura negativa e com essa normalização de achar que existe um padrão. Quem é que criou esse padrão? Quem foi que exterminou isso? Quem foi que determinou isso? Então, a gente está aqui para dar voz e mostrar para as pessoas o seguinte: nós vamos falar. Nós vamos falar sempre com respeito, porque a democracia é você falar e você não agredir os outros, mas você falar o que você é. Então, a gente está aqui para mostrar para as pessoas, e tem muita gente que não gosta, tá? Eu trouxe aqui a Miriam, ela falou sobre preconceito, sobre mulheres negras no esporte, e foi o episódio que deu menor audiência. E não tem problema nenhum, e eu sabia que ia dar menos audiência. Porque tem muita gente que ainda tem um preconceito dentro dela e ela não sabe disso, mas ela ainda é racista, né? Eu trouxe aqui a Ave transexual, uma mulher transexual. Exato, da alto estilo, que também deu uma audiência média, mas eu recebi mensagem de pessoas falando assim: eu não vou comentar. Mas fala para mim qual que é a sua opinião, você não vai comentar por quê? Porque você tem alguma situação contrária? E esse que é o detalhe, que é o que eu falo, assim, a gente precisa trazer esse assunto porque a gente precisa debater isso, igual a gente está falando agora, com questão de respeito. A gente precisa debater isso. Eu vou trazer uma situação para ti agora, que é da prova, La Mission agora, né, desse ano. A gente, o Lamin, que é o organizador, ele organizou os poxa, me fugiu o nome agora. Os missioneiros. Eles missioneiros. São grupos para a gente poder definir algumas coisas. Cara, e foi algo tão bonito que ele reuniu o nosso masculino. Eu estou dentro desse grupo, acredito que ele vai divulgar depois quem são os outros responsáveis. E a gente chegou e ele botou... E aí, cara, entre os homens, ele trouxe uma situação e falou assim: Segre, fala para mim. Ele trouxe a situação de... Teve uma prova que teve uma menina trans que correu e ele chegou para mim no grupo dos caras e perguntou: o que tu acha dessa posição? E eu consegui debater com mais, acho que eram mais 8 caras, sobre isso. Tu entende como a gente conseguiu, dentro de uma das maiores provas que a gente tem no Brasil, a gente tocar num assunto tão delicado quanto esse e ninguém se matou, ninguém puxou uma arma, ninguém deu lâmpada na cabeça de ninguém. A gente simplesmente conversou com pessoas civilizadas que é assim que tem que ser. É assim que tem que deixar claro a importância disso, a importância da inclusão dentro do esporte. Entendeu? A inclusão que eu digo não é só sobre orientação, inclusão em tudo. Em tudo. É tu colocar uma estrutura para a mulher durante a prova, é tu colocar um local se tiver uma mãe que quer correr a prova, que quer amamentar. É tudo isso é tu colocar. Isso é muito importante. E, às vezes, às vezes não, né? A maior parte, 90% das provas, elas não pensam nisso. E a gente precisa falar isso. E é o que eu digo. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Muitas pessoas mandam mensagem para mim e falam: tu não pode... Por que você está falando sobre isso? Eu falo assim: meu amigo, minha amiga, se tu não está contente, não gosta do que eu estou entregando aqui, fica bem tranquilo. Não precisa me seguir, não precisa mandar mensagem, ponto. Que é esse mesmo detalhe que tu falou. Mandaram mensagem para ti: eu não vou... Mas me diz o porquê que tu não vai. O tema não é relevante para ti ou a pessoa que está aqui não é relevante para ti? E isso é muito importante. Então, é que nem eu falo assim, sempre quando eu puder e vou fazer isso, eu vou levantar essa bandeira. E vou continuar levantando a bandeira até o final da minha vida. E eu tenho, na assessoria, eu tenho os alunos que sabem. Eu tive acho que foi em 2020, a pandemia foi em 2022, 2023, teve uma prova lá no Sul que é a Extreme Run. E como Beto Bocalão. Beto Bocalão. Como que eu te cumprimento quando eu te vejo? Beijo. Então, eu cumprimento todas E um abraço apertado. Um abraço apertado e um beijo. Eu faço isso com homem, eu faço isso com mulher, eu faço com todo mundo, porque, de novo, eu retomo. Eu penso e trago as coisas que eu faço com muito amor, muito carinho, tratamento com as pessoas. Cara, quem me conhece fora dos locais, eu sou assim. Não tem nada... Eu sou assim. E aí a gente foi na do Beto, eu cumprimentei todo mundo lá, recebi uma mensagem de uma mulher no meu Instagram falando assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, gosto muito de ti, te admiro pra caramba, mas assim, não tem necessidade, né, de tu ficar beijando o homem, né? Qual a necessidade disso? E eu falei pra ela, disse: olha, pra mim não tem problema nenhum. E nenhum deles me reclamou. Se algum deles reclamar, se algum deles se sentir desconfortável, ele vai falar pra mim e eu no mesmo momento vou apertar a mão
normal. Assim como acontece, eu vou cumprimentar, tem homens que não gostam, eu cumprimento com a mão. E nunca, de maneira alguma, deixaram de falar comigo ou deixam de lidar comigo. Assim como tem mulheres que não gostam também, eu cumprimento apertando a mão. Só que o detalhe é o que a gente está falando, é a questão de respeito. A gente não pode deixar de lidar com alguém ou participar de algum lugar simplesmente porque não está vestido adequadamente, ou porque tu não tem um perfil padrão para aquilo, ou porque tu não pode fazer. Poxa, onde já se viu um assunto tão importante como a Vi veio aqui falar da questão de produtos brasileiros, questão de esporte, questão de esporte outdoor, e aí teve uma baixa visualização. E aí a gente precisa saber o porquê disso. É por questão dela como pessoa ou questão do assunto? O do assunto não é, né? Porque a gente está falando de montanha, né? E você sabe que uma das coisas que eu aprendi com ela, sempre que a gente falava de mulher trans no esporte em si, a gente pensa já na alta performance e na competição. E ela falou o seguinte: Zulu, eu convidei ela para participar de uma prova, ela falou, não, eu não vou na prova, porque eu não me sinto à vontade. Exatamente. E eu não quero competir, eu queria apenas participar. E, na verdade, a minha opinião é o seguinte: não é vocês que têm que ser incluídos na modalidade. É as pessoas que não entendem o que são as diferenças, elas que precisam ser incluídas. Porque a gente não precisaria estar falando sobre negros, sobre seja lá qual a raça for, sobre orientação sexual, seja um gay, seja uma mulher trans, né? Porque se você usar a desculpa da competição, ela não vai competir. Exatamente. E detalhe, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente fala em tudo desde o tempo que a gente era guri. Um exemplo que eu te dou. Eu era obeso, né, na infância, né? E aí, eu era um cara que eu não era incluído nas atividades de educação física, para te ver como é o negócio. E eu não tinha nenhum professor que me incluísse nas atividades. Eu era o último a ser escolhido, eu era o último a participar, eu era o último para jogar futebol, eu era o último para jogar vôlei, eu era o último para tudo. Poderia ter crescido um adulto hoje transtornado? Poderia, porque isso afeta a cabeça da gente, isso caga a cabeça da gente de uma maneira. Só que eu consegui, dentro do esporte, fazer uma inversão disso. Percebi que a inclusão ela é muito importante. E eu comecei a fazer isso no meu dia a dia. Comecei a incluir pessoas. Assessoria é isso, que nem eu falo. Entrou na assessoria, dou boas-vindas pro aluno ou para aluna e digo, ó, aqui é um grupo em que o norte é o respeito e o amor. Tu não quer fazer parte disso? Não tem problema nenhum. Assim como eu já tive alunos que chegou para mim e falou assim, eu não quero fazer parte do grupo. Eu falei, ok, procura outra assessoria, não tem problema nenhum, sem estresse nenhum, entendeu? Por quê? Porque eu quero que compartilhe coisas boas, eu quero que agreguem as coisas. Isso, e a gente só vai agregar se a gente abraçar todo mundo. Cara, no momento que tiver que existir a separação das coisas, isso não vai levar nada e ninguém a lugar nenhum. Verdade. E não precisa responder essa pergunta, mas a pergunta que eu faço nesse momento é: eu conheço você já há algum tempo, o que a sua orientação sexual afeta em nossa relação de amizade, de amigos, de profissionais, de educação física, de treinador? Então, as pessoas, muitas vezes, elas criam situações onde não precisa criar nada, né? Porque, cara, são situações que são pessoas, e eu sempre fico pensando isso, né? Eu tenho alguns amigos gays e eu falo assim, cara, que barra que esses caras passam, né, no dia a dia. Aqui em São Paulo, eu sei de relatos de agressão, de outras situações. Eu falo assim, eles não estão incomodando ninguém, eles não estão mexendo com a vida de ninguém, não estão roubando, não estão matando. Por que se incomodam tanto com isso, né? Então é um assunto que eu acabei trazendo aqui. Agradeço você por abrir esse coração enorme, gigante. Eu sei porque você tem um coração enorme, gigante. Você faz aniversário 18 de novembro, é de Escorpião. Dizem que, não é isso? É verdade. Dizem que Escorpião, só se você pisar que ele solta ali o veneno ferrão. Mas se você conseguir ir bem,
você vai ter uma pessoa de bom coração. Eu falei isso porque eu faço dia 1º de novembro. E nós temos uma diferença de 10 anos, né? Você nasceu em 88? 88. Eu nasci em 78. Então, a gente tem uma diferença de 10 anos aí. André, nosso papo está muito bom. Eu queria que você falasse agora dessa sua trajetória como atleta de alta performance. Onde vai ser o Mundial que você irá participar? E fala sobre os planos futuros como atleta e também como treinador. Então, ele vai acontecer em novembro, dia 16 de novembro, na Espanha. Uau. E aí eu tô brincando, tô falando com o pessoal que o dia 16 eu faço a prova, e aí dia 18 é meu aniversário, né? E aí eu brinquei que eu quero ficar vivendo da minha arte até o final do mês lá. Quero até dia 1º de dezembro, quero ficar lá na Espanha. E tô entrando em contato até com o pessoal da ASICS de lá, porque eu quero ver se eu consigo ter acesso a algumas pessoas e alguns atletas de lá, da ASICS, né? Da Legal. gringa. E vou falar depois, mas acredito que vou conseguir. Vai ser na cidade de Eslida, lá na Espanha. E a minha ideia, né? Eu quero... ainda não, se eu não me engano, ainda não saiu todos os atletas que vão para o Mundial, lá para a final. E eu estou indo para lá para ser o melhor brasileiro da seleção. Essa é a minha meta. Essa é a minha meta que eu tenho. Quero voltar como o melhor brasileiro de lá. E isso tudo vem, que nem eu comentei, vem um planejamento já do ano, né? Então, quando eu consegui a vaga lá em fevereiro, eu já desenhei isso. Eu falei pro Fernando, pro árbitro lá, a gente tava no ônibus e eu comentei para ele assim: Fernando, eu vim aqui para pegar a vaga. Dele, beleza. Eu disse, se eu pegar a vaga, que eu vou pegar a vaga, em novembro eu vou ser o melhor brasileiro. E aí ele falou, então tá. E tô indo para fazer isso. E quero ver se eu consigo alguns dias antes para fazer uma adaptação lá, né? Até a gente está combinando, vendo os atletas que vão para lá também, para a gente tentar ver alguma coisa todo mundo junto lá. Então vai ser bem bacana. E, cara, os meus projetos, principalmente para assessoria, é o que eu digo, né? Hoje hoje é segunda, mas sábado a gente teve lá no Rio Grande do Sul 2 provas. Teve sábado e domingo. Uma etapa de um circuito, né? Que é a Dax Trail Tour, uma prova que são 4 ou 5 provas durante o ano. Excelente, assim. E no domingo a gente teve uma prova do Campeonato Gaúcho. E aí os alunos participaram de todas elas. E com isso, eu estava agora, hoje de manhã, montando, né, a publicação ali no Instagram. E aí um amigo meu me perguntou assim, porra, Segli, mas eu tô olhando aqui no Instagram da assessoria, tu não coloca os pódios dos teus alunos? Por quê? Eu disse, porque é isso que eu não quero. Eu quero algo diferente. Eu quero que os alunos da assessoria, eles corram, que eles tenham a performance deles, né? Porque qualquer um que faça qualquer movimento diferente está tendo uma performance. E eu quero que ele se sinta bem. Porque eu já participei de assessorias esportivas, já presenciei alunas e alunos que não pegaram categoria em algumas provas e ficaram muito chateados com a situação. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que todo mundo se sinta bem. Quero que todo mundo se sinta incluído, indiferente da prova, da quilometragem que ele faça. É legal tu divulgar, show de bola. E a gente fica nas internas, entre o nosso grupo ali, a gente felicita, a gente fala com todo mundo, eu mando mensagem para todos os alunos, tudo. Mas ali nas redes sociais, eu quero que quem entre nas redes sociais fale assim, porra, eu quero treinar na assessoria. Mas eu quero treinar na assessoria pela vibe que eles transmitem para mim. Pela essência que eles estão transmitindo. Que eles gostam de entrar na trilha, eles gostam de correr. Porra, o Segli entra em contato com o pessoal, o outro treinador, o Jonatas, entra em contato com o aluno. É isso que eu quero, entendeu? Então, assim, o que eu busco para frente é, cara, que a assessoria continue crescendo e que a gente não perca essa essência, né? Que é a essência que eu falo, assim, que é, cara, das pessoas, que é de alegria, porque além da gente pensar no competitivo, de estar lá na frente, eu gosto muito de ter o carinho das pessoas. Eu gosto de ser competitivo, mas eu gosto de terminar a prova ali, abraçar um, abraçar o outro, dar risada, sabe? A gente compartilhar isso. E eu vejo que próximo ano aí, acho que a assessoria cresce. A gente está com 110 alunos aí. Caramba. Acredito que vai crescer mais já. Caramba, bastante gente, bastante hein? gente. Bastante. Uhum. Você falou da Espanha. Eu tenho um amigo lá na Espanha, vou colocar você para fazer uns treinos com eles. Ó. Ele não é muito bom de trilha, chama Quilha Jornet. Topo o Pode desafio. ser, faço o contato dele lá. Vou passar o contato dele, mas vai devagar, porque ele não
sabe nada de montanha, Não domina nada, né? não domina nada, eu vou colocar você em contato com ele para você fazer um training camp ali, ficar ali alguns dias, né? E aproveitar bastante essa jornada. André, eu queria que você deixasse aí suas redes sociais, seus patrocinadores e também, né, agradecer você por toda a sua disponibilidade. E eu estava pensando aqui agora, enquanto você falava, que a nossa modalidade é uma coisa tão linda, tão excepcional, de um corredor como eu, amador, totalmente amador, que vai ali para completar a prova, ter acesso a André, ter acesso a Isadora, a Letícia, a Celinho, a Silvestri. E vocês nem parece que correm o que corre, pelo tanto pela quantidade de humildade que vocês carregam aí e o carinho que eu vejo, não é só comigo, tá? Eu vejo no geral. Então, a comunidade trail, ela se mistura ali. Você, para quem não conhece e chega, não sabe quem é elite, quem é atleta amador, porque é um povo só. Então, isso é muito legal. E você faz uma coisa que eu acho muito legal, que é se comunicar com outros treinadores, que é pedir ajuda em alguns momentos. E a nossa modalidade, o nosso crescimento, ela passa por essa comunicação que é fundamental, né? Eu acredito muito nisso, né? Acredito que a conversa, a troca de figurinha, ela é muito importante, né? Então, assim, é o que a gente acompanha agora em Terras Altas, né? Poxa, tu chega ali no negócio, todo mundo junto, todo mundo conversando, é bem como tu falou, assim, ninguém sabe quem é quem, quando vê, tu olha do lado, tu Silvestrinho tá ali, quando vê alguém passa, assim, daí fica parado olhando e fala assim, ô Célio, posso tirar uma foto? Diz, claro, vem cá, daí tira uma foto, daí olha lá, Letícia, posso tirar uma foto? E é isso que é legal, né? E é o que eu falo, é essa troca que a gente se sente muito confortável no trail. Isso é assim, ó, eu não sei te dizer outro esporte que isso acontece, né? Mas na nossa modalidade isso é muito bom, assim, e a gente tem acesso a todo mundo, né? E falando a apoiadores, né? Como todo mundo já sabe, sou apoiado pela ASICS aí, uma marca que, desde quando eu comecei, eu tenho um carinho muito grande, assim, porque antes, eu até conto, né, que quando eu fechei com a ASICS, uma semana antes, uma outra marca tinha me feito uma proposta e eu não aceitei essa proposta justamente porque essa proposta era uma proposta engessada, uma proposta que me limitava, meio que me colocava um gesso, assim. E eu sempre falei que uma das coisas que eu entendo sobre o esporte, sobre vida, é a gente ter liberdade, claro, dentro dos nossos limites, dos nossos princípios. E aí eu cancelei com essa marca e Deus sempre direciona as coisas ali. E aí a ASICS apareceu na outra semana aí para brindar com isso. Então foi muito, muito bacana. Tem a Termolar, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, uma empresa gaúcha, que começou com uma ação muito grande no Rio Grande do Sul, que é participar das provas, né, de corrida, principalmente das provas de rua. Então, ela vem crescendo muito e eu entrei esse ano como um atleta termolar. Então, é muito legal porque a gente vem divulgando muita corrida, né? Não só corrida de asfalto, nem só corrida de montanha, corrida em geral, a prática do esporte. E, nossa, cara, tá sendo muito legal, assim, a empresa... é uma empresa que está há anos no mercado e do último ano para cá ela começou a movimentar muito e a gente está num processo de ter uma atleta gaúcha agora. Então, quem está ouvindo aí é gaúcho, né? Começa a dar uma conferida lá na Termolar, porque eles com certeza vão dar uma movimentada aí nesses últimos tempos, né? Eu tenho a Suporte Fisioterapia que me acompanha, se eu não me engano, há 6 anos. E é uma coisa que eu falo, né? Eu sou um dos poucos atletas aí de alto rendimento que não tive nenhuma lesão, né? 6 anos aí eu tô buscando o alto rendimento e eu não tive nada, né, cara? Porque eu sempre faço um preventivo, né? Sempre fiz a vida toda. Importante falar. Importantíssimo, assim. E esse pessoal que me acompanha da Suporte Fisioterapia, cara, são mágicos, assim. Eu chego quase, cara, no limite ali, eles me deixam inteiro. Então, é uma coisa muito, muito importante. E junto, né, tem um estúdio funcional, que é a Ultra Treinamento Funcional, que ela é específica para corrida de montanha e para endurance, lá de Porto Alegre. Os caras têm mais de 12 anos de mercado, então eu faço meu treinamento lá com eles. Os profissionais são tops, assim, então eles participam muito disso, né? Muito ativa. Eu tenho a minha nutricionista, que é a Luana Lungaray, que, meu Deus do céu, essa mulher quando entrou na minha vida, assim, cara,
me organizou de uma maneira que não tem noção. E o último, assim, que tem me acompanhado bastante, tá fazendo muita força, é a Vanessa Prado, né? A Vanessa que participou também do projeto da ASICS, do Frontrunner, e ela é psicóloga de esporte. Caramba. E ela começou a me ajudar muito, né, na questão de performance, assim, porque a gente sabe que é uma pressão, né? É tudo tranquilo, mas a gente tem tem uma pressão ali que acaba sobrecarregando, que às vezes a gente dá um teto preto ali, a gente precisa se centrar, e ela vem fazendo um trabalho muito bom comigo, assim, eu agradeço todos os dias, quando a gente senta, a gente conversa, e isso é muito bom. E é isso aí, eu mandar um beijo aí pros alunos da assessoria ali, que, né, pro meu outro treinador lá, o Jonas, que fica segurando as pontas enquanto eu tô aí batendo cola pelo mundo. Faltou um apoiador aí, que é o que te dá energia para você correr. Ah, é verdade, né? Que foi penúltimo, que foi a Mambora, claro, né? A Mambora, eu fiz o Mundial lá, fiz a seletiva do Mundial, né? Pra conseguir a vaga. E aí eu fiz cara, e deu ruim, porque eu tomei um gel meio cagado lá, meio vencido, e deu real. E aí lá, o Fernando, o árbitro, comentou assim, Segli, poxa, por que tu não conversa com o pessoal da Mambora? Fala com o pessoal da Mambora lá, vê. Disse, ai, cara, será? Eu disse, não. Ele falou assim, poxa, tu todo aqui, ele ainda brincou, todo natureba, não sei o que e tal, tu cuida o que come, fala com eles. Aí entrei em contato com a Tati, que já veio aqui também, né? Mandei uma mensagem para ela, Tati Segli, manda aqui teu material, vamos dar uma olhada. Aí mandei material para ela, a gente conversou os detalhes, tudo, e acho que, sei lá, acho que umas 2 semanas ela tornou, dela só me retornou assim, mandou no WhatsApp assim, bem-vindo ao time. Eu disse, nossa, que legal. E aí tem sido assim, cara, surreal o negócio, assim, surreal, porque eu não sei explicar, assim, o que são os géis da Mambora, sinceramente, não sei explicar, cara. É viciante. Cara, é de outro mundo o negócio, é de outro mundo, assim, tu não sente mal, e pelo fato de ser natural, eu não sei explicar o negócio, assim, mas... E vem todo aquele de encontro, né? A questão de sustentabilidade, o relacionamento, que é uma coisa que a gente falou muito aqui hoje, né? A questão do, cara, do relacionamento, do contato. É uma marca, uma empresa que tem esse relacionamento, tem esse cuidado, não só com os atletas do time Mambora, mas com todo mundo, né? Tu entra nas redes sociais deles, tu vê isso na prova. Agora em Terras Altas a gente viu ali que tava com o stand da Mambora. Meu Deus do céu, o contato da Carol com todo mundo. E é isso, né? Então, cara... Cada vez mais só tenho que agradecer isso, pessoal. 100% brasileira? 100% brasileira, nossa. Todos os produtos naturais, não tem nada de conservante, nada. Então, assim, cara, não tem... O João teve aqui com a Isabela, com a nutricionista, participaram, foi bem legal. Eu tenho uma aluna que vai correr a maratona agora no final do mês, dia 28, né? De julho. E aí ela, com várias situações... com a relação do carboidrato, eu falei assim, você já experimentou o Mambora? Experimenta, porque, olha, a chance de dar ruim é praticamente zero, porque você vai estar consumindo um produto Exatamente. 100% natural, sem aditivos químicos, sem aromatizantes, né? E a gente sabe que isso faz uma diferença muito grande. E o que eu sempre falo, assim, que o pessoal precisa lembrar, é que quando a gente está falando, cara, de corrida, a fisiologia do corpo é muito complicada, entendeu? Então, assim, se tu bota algo totalmente fora do comum no teu corpo, tu bota um aditivo, algo, um conservante, algo que a tua digestão não vai ser feita. E detalhe, tu tá em alta intensidade, diferente se tu é uma pessoa que corre a 7 por quilômetro, a 5, a 4, entendeu? Tu tá tomando aquilo ali, tem que ser algo que caia bem, tu entendeu? Tem que ser algo que caia bem. E os géis da Mambora, pelo fato de ser natural, ele, cara, não tem explicação aquilo lá. Não tem explicação. E a gente estava lá em Terras Altas, né? Aí terminamos de jantar, nós estávamos numa casa. Falei, nossa, eu tô com vontade de comer um doce. Ah, já fiz isso. Aí a Priscila falou assim, pega um gel da Mambora. Aí eu falei, não, gel é para correr. Eu não vou entrar nesse vício, porque se eu fizer isso uma vez, eu vou fazer sempre. Eu sou viciado em doce. E aqueles géis são uma delícia, cada de cacau, um. então, pelo amor de Deus. Nossa, eu já fiz isso também, tava uma vez em casa. E aí eu disse, não tinha um doce, eu comecei a procurar em armário, não tinha nada. Eu disse, já sei, eu tenho. Abri, botei num pratinho e comia de colherinha. Colherinha. Assim. Agora eles estão com um lançamento legal, que são os potes. Aqueles potes ali, olha, eu viro ultramaratonista. Só para ter um desses. Só para consumir um desses. André, nosso papo foi um papo sensacional. Eu quero agradecer você. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, como eu falei.
Você é o episódio 94, né? Tá entrando agora, no final do mês de julho. Você fazer parte dos 100 episódios no Na Montanha, com uma grande história, uma grande pessoa, representando um estado que o Brasil agora abraçou, né? Abraçou diante das dificuldades que vocês estão passando, e dizer que até breve a nossa próxima gravação é lá no Rio Grande do Sul. Ah, com certeza, com certeza. Vamos fazer sim. Eu que fico muito contente, a gente já tinha conversado várias vezes, né, para eu poder participar. Fico muito contente e o resumo de tudo isso daqui é o que eu falo. A gente precisa entender que a vida, o mundo, as pessoas, se a gente tiver muito mais amor, muito mais carinho, cara, a gente vai muito mais longe. Todo mundo vai muito mais longe, né? A gente só precisa estar de olhos abertos e braços abertos para receber todo mundo. Que o resto acaba sendo consequência, né? É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Estúdio Voz. Até a próxima. Valeu? ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K, em março de 2025. www.zbrevents.com.br ZBR Events, com as inscrições já abertas para a Grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.